HQ Corp Podcast. I do not mind the rain sometimes, 'cause that's the only way the roses bloom in my mind. When I cry, that's the only way the roses bloom. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konema e hoje nos reunimos como um esquadrão. Para quebrar as regras, reunimos a corporação para falar do Esquadrão Suicida de Tom Taylor. Você pode ver aqui, né? O HQ Corp é muito fã do Tom Taylor. A gente se repete nos nossos roteiristas favoritos, né? A gente fala de Grant Morrison, fala de Tom Taylor, fala de Ewing. Aí volta, Grant Morrison, Tom Taylor, Ewing. Mas a vida é assim. Quando a coisa é boa e eles são bons escritores, a gente sempre tá indo e voltando e tudo mais. E junto comigo aqui, hoje, sem bombas na cabeça, eu convoco especialistas no mundo dos quadrinhos para falar dessa obra maravilhosa. E começando sempre pelo nosso querido Bruno Mael. O Esquadrão Suicida do Tom Taylor é o melhor gibi da Marvel que a DC lançou ano passado. Tem de tudo. Tem a Laurinha Wolverine, tem o Camaleão. Pior, uma pura verdade. Ao lado do Bruno Mael, está aqui para proteger a sua retaguarda, o nosso querido Everton. E aí, pessoal, e é sempre bom ver o Batman tomando porrada. É bom ver o Batman constrangido, né? Porque ele fica constrangido desse jeito. Eu acho bacana. Exatamente. Eu não poderia faltar o nosso parceiro de briga aqui, porque a gente precisa sempre ter alguém bom de dar soco quando vem falar desses assuntos de infiltração, esquadrão, etc. O Sr. Rods. E aí, galera, cada podcast pode ser o último, hein? Cuidado. Tudo bem. Mas aqui ninguém tem bomba na cabeça, então tá tudo certo, tá safe. Pois é, na real eu ia fazer a piada de bomba da cabeça, mas o Konema matou minha introdução. Então vamos que vamos. Ouvi, eu fui mais ligeiro. Uma participação especial, um camarada da Torre de Vigilância veio aqui, né, prestigiar a gente com a sua ilustre presença, que é sempre muito bom receber, de portas abertas aqui na corporação, o nosso querido Ricardo. E aí, rapaziada, tudo bom? E é melhor cair em contradição do que do oitavo andar. E se eu já falei mal de James Gunn, eu não lembro. Aê, Torre de Vigilância não, hoje é Belly Rive de Vigilância, porque somos vilões. É aquele famoso, nunca critiquei, nunca falei mal. Nunca falei mal dele, eu te amo, James. Muito bom. Então aí, meu caro ouvinte, aproveitando esse hype de Esquadrão Suicida, por que não? Vamos falar de quadrinho bom, ao mesmo tempo que tá tendo um hype aí, né? Então você aproveita e une o útil ao agradável. Você saiu é coincidência. Nunca é coincidência, né? Nunca é planejado também, né? Mas enfim. Você que viu agora o filme do Esquadrão Suicida, seja por onde quer que você tenha visto, que existem 1001 maneiras, e aí você saiu no hype e falou assim, agora sim, um filme bom, isso, aquilo, eu não vi, eu sei que tem gente aqui que viu, mas eu não vi, mas se você viu e saiu empolgadaço, e aí, escuta o HQ Corp agora que a gente tá recomendando um quadrinho do Esquadrão Suicida, que é bom demais. Cara, é muito bom, você vai ver ao decorrer desse papo o quanto esse quadrinho é bom. E aí, pra você, meu caro ouvinte, ficar um pouco contextualizado como a gente vai fazer esse programa, principalmente pra não tomar spoiler, caso você não queira sobre a obra, queira ler ela primeiro, antes de vir aqui conversar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um contexto sobre a história do Esquadrão Suicida, o que é o grupo, quem criou o grupo, quais são as formações que ele já teve, entre outras coisas, pra dar colocar aquele chantilly no bolo ali, pra você ter um aperitivo maior a todo esse programa, né, pra você ter um pouco mais de informação. Depois a gente, se tiver o que falar, porque essa corporação fala muito do Tom Taylor, se tiver o que falar, a gente vai falar um pouquinho dele, sobre a criação desse quadrinho, como o Bruno Mael já disse aí na introdução, esse é o quadrinho mais Marvel que a DC já produziu, talvez a gente comente aí o que o Tom Taylor fez pra esse quadrinho ser Marvel na DC, enfim, e por final, falaremos do quadrinho com spoiler, Esquadrão Suicida do Tom Taylor, que são 11 edições. Aqui no Brasil já saiu um encadernado, Menino Rods, pode confirmar pra mim? Isso, é isso aí, já saiu um primeiro capa-cartão aqui da primeira metade dessa história e tá previsto pra agosto, eu acho, a segunda metade que conclui essa história que vamos falar hoje. Isso aí então, já tem o primeiro encadernado, o segundo já deve vir na rabeta aqui, então se você escutar e gostar do que a gente falou aqui, a oportunidade de adquirir o quadrinho já está na sua mão. Então é isso aí, meus caros ouvintes, e sempre lembrando, é sempre bom, HQ Corp, redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, só digitar HQ Corp na busca que você nos encontra lá, então não deixe de prestigiar o nosso serviço para que ele continue aqui sempre trazendo papo de quadrinho todos os domingos para você, meu caro ouvinte. E sem mais delongas, vamos para o cast.
vamos lá. Vamos começar pela sinopse do quadrinho. Sr. Hodges, solta o verbo. Beleza. Quando o Esquadrão Suicida é designado para neutralizar um grupo de super-humanos internacionais conhecido como Revolucionários, a última coisa que eles esperam é que sobreviventes se juntem ao time, em que os veteranos do Esquadrão Harley Quinn e Pistoleiro podem confiar quando seus novos companheiros são as mesmas pessoas que eles foram enviados para matar. Quem está por trás da nova direção da Força Tarefa X? Esta tripulação pode sobreviver à missão, mas eles podem não sobreviver uns aos outros, então não se apegue a ninguém e bora ler aí uma ótima fase do Esquadrão Suicida, galera. É isso aí, excelente. E essa é uma sinopse de introdução muito boa, né? Porque eu lembro que quando eu li a número 1, eu fiquei assim, poxa, esse grupo de inimigos, né? Que os revolucionários são os inimigos, eu já fiquei assim, que triste, eles todos vão morrer, né? Porque Esquadrão Suicida, eles são contra os personagens que são mais protagonistas e tal, e aí eu fiquei meio, né? Que triste, eu gostei deles. Mas aí o quadrinho é uma puta plot twist que não vamos falar aqui de imediato, mas é uma surpresa muito grata. Sim, é o pior Esquadrão Suicida de todos os tempos, né? Que é convocado pra ir contra os revolucionários, né? Que além da Arlequina e Pistoleiro, que já viraram clássicos aí, né? A Arlequina é mais recente, mas ela tá sempre. O Tubarão, a Magpie, o Homem-Zebra e o Cavaleiro. Que é basicamente, assim... Eu acho que essa parte que o Konema falou dos personagens que são novos, acho que isso é muita essência do Esquadrão, né? Porque ele sempre pegou esses personagens que ninguém dá muita bola e transformou os personagens que ele dão, entendeu? Todo mundo começa a amar o personagem e de repente o personagem vai e morre. Eu acho que essa é muito... É isso que eu acho que muito no Esquadrão funciona se você botar uns vilões de ponta. Só esses vilões mesmo de quinta, ou então inventar personagem novo, que eles criam uma afinidade e depois ele vai lá e te massacra nessa afinidade. Então, mas assim, tipo, esse grupo que nem o Bruno Mael falou, eu fiquei pensando assim, três personagens desse grupo, eu tinha na minha cabeça que eles não iriam morrer. Que eu fiquei assim, esses três são muito protagonistas, né? Tipo, de histórias, tem fã-clube, cinema, etc e tudo mais. Então eu falei assim, esses três não vão morrer. Os outros três, né? Espadachim, a menina que é uma ladra lá, nem lembro o nome dos personagens, porque eles são totalmente esquecíveis. Só que daí tem um plot twist, porque desses três que eu achei que eram protagonistas não iam morrer, 2 morrem. E eu fiquei tipo, uou! Você já vai dar esse spoiler, Konema? Assim, tipo... Eu falei que 2... Eu não dei nomes pra não deixar o público falar assim, afinal o nome do título é Esquadrão Suicida, sabemos que as pessoas morrem. Ô, Konema, o público vai olhar e falar assim, deixa eu ver assim, a Magpie, o Espadachim, o Homem-Zebra, a Arlequina e o Pistoleiro. Quem será que vai morrer, Konema? Se você deixa na cara assim... Então eu vou fazer o seguinte, quando eu falar isso, eu só vou botar pis. E aí o pessoal não vai Mas entender eu nada. acho que mas esse é realmente é o grande forte do Esquadrão, né? Desde o começo, né? Ele te dá aquele personagem que você não dá nada e te faz você ter amor por ele. Nada, né, cara? E pior que funciona, assim, tipo... A Arlequina eu achei meio forçada, não vou mentir pra vocês. Não questão de forçada, eu achei ela meio jogada. Mas o Pistoleiro é muito bem trabalhado nesse quadrinho inteiro. É um quadrinho muito dele, sabe? Por causa da relação pai, família, etc e tudo mais, né? Que o Tom Taylor trabalhou muito bem aqui ao decorrer desse quadrinho. Esse rolê das mortes eu acho interessante que... acho que a principal falha, talvez, dos runs recentes é que eles sempre, sei lá, matam alguém no começo e depois fica, sei lá, 40 edições com os mesmos membros. O Esquadrão não é tão suicida assim, ou entra um cara pra morrer e etc. E o que o Tom Taylor faz aqui ele não mata ninguém, quer dizer, ele não fica sem matar ninguém, mas ele também não fica matando todo mundo. E ele consegue criar uma tensão que você tem realmente medo que as pessoas possam morrer. Se você fizer uma lista, morre tanta gente. Só que você se importa. E você eu acho. Fica preocupado. Assim, não, no grupo dos revolucionários, por exemplo, tipo, a maioria dele meio que sobrevive, mas você fica preocupado com eles, você fica achando que eles vão morrer. E isso é outra coisa, você não precisa necessariamente matar tanta gente. Você precisa fazer você se ficar com medo das pessoas morrerem, né? Porque isso que importa. E até a gente não vai ficar falando muito do filme aqui, mas eu acho que o filme do Gunn faz isso também muito, porque, cara, o Tubarão Rei no filme inteiro, da metade pra frente, eu ficava com medo. Eu ficava com cagaço. Aí aparecendo assim, eu ficava putando, velho, vai morrer. E isso é uma qualidade, assim, você fazer as pessoas se importarem, porque matar por matar é uma coisa. Agora você matar pra as pessoas se importarem com quem tá vivo é meio que o grande objetivo, assim, de você matar os personagens. Não banalizar, né, essa dinâmica. E depois a gente vai até falar de contexto, mas Esquadrão Suicida, assim, historicamente, ele tem, principalmente nas primeiras edições, ele mata uma galera, assim, tipo, depois a gente vai falar um pouquinho das outras versões também, mas, assim, quase em todas as fases da revista, né, nessas primeira, segunda edição, morre uma galera, às vezes buchas, às vezes não. Então, acho que o desafio dessa fase aí do Tom Taylor é resgatar um pouco esse conceito, né, da equipe e tal, e também revolucionar, e é isso que a gente vai falar, até porque a equipe é o nome da equipe que ele criou,
né? Exato. Só pra finalizar essa parte, então, nossa aqui de sinopse, falar um pouco do quadrinho, eu acho que o Tom Taylor, ele acertou muito na mão, que assim, tipo, esse tipo de quadrinho, a proposta dele, né, que como o nome diz, Esquadrão Suicida, já se deduz que tem que morrer gente. E isso que o Bruno Mael falou, pra mim, é a essência de histórias como essa, entendeu? Que é, você tem a morte como um elemento dessas histórias. E pra morte ser relevante, você precisa sentir o mínimo de medo que os personagens morram. E o Tom Taylor consegue fazer isso muito bem aqui no quadrinho. Ao contrário de ser aquela fórmula que o Bruno Mael mesmo disse de morre um no começo da edição e depois acabou. Só pra falar assim, é suicida por causa disso, entendeu? E não, aqui você sente medo pelos personagens que ele morre. E pra mim, esse tipo de história só tem duas formas de ser feita. Ou você mata todo mundo desenfreadamente, que daí você... sabe, você já começa a ler e você sabe que todo mundo vai pro saco, porque não vai haver sobreviventes, não vai haver... não se apegue a ninguém, Game of Thrones, tá ligado? Porque vai morrer todo mundo, afinal, é o Esquadrão Suicida. Ou você faz o leitor Cada missão sentir pode ser a medo. última. Exatamente. Ou você faz o leitor sentir medo de que o personagem que ele gosta muito morra. E aí, como que você faz isso? Você cria empatia pelo personagem, você conta uma história dele, você vai contando origens, contando objetivos, e aí você vai criando empatia, e depois esse personagem pode simplesmente morrer, e aí você fica na merda, né? Então essas são as duas fórmulas que na minha cabeça funcionam muito bem com esse quadrinho. E quando se destoa dele, né, da proposta do Esquadrão Suicida, fica um quadrinho meio vazio. E eu acho que é com isso que esse título acaba sofrendo muito ao decorrer do tempo. Mas vamos lá, falando sobre o autor e a arte. Temos Tom Taylor, maravilhoso nos roteiros. Bruno Redondo, que é o parça do Tom Taylor, monstro demais. Daniel Samperi também, nas artes, né? A arte do Bruno Redondo é um grande ponto positivo, mas em Casais das Artes, né, quando você vai lendo uma edição e tanto, assim, eu achei que, tipo, deram bastante da vida do gibi depois, assim, e dá toda uma cara, né, tipo, uma dinâmica e aquela estética bem quadrinesca, a forma como ele usa as retículas nas sombras, que aí talvez já seja arte finalista ou o próprio Bruno Redondo, não sei. E o próprio Bruno Redondo, assim, não tem tanto o que falar, né? Tipo, a gente já falou bastante dele. Ele evoluiu muito, ser pegado do Injustice 1 pro Injustice 2, pra esse gibi, depois pra Asa Noturna. Os personagens são muito expressivos, muito carismáticos, todos, assim. E o Samperi, ele é um cara que, na DC, acho que o grande título que ele tá fazendo agora é o Action Comics, né? E talvez seja o grande título que ele tá realmente como recorrente. Ele já tinha feito até um pouco de Injustice, etc. E ele é um cara muito bom dessas edições, de, tipo, precisa de um artista pra botar um lugar. Ele sempre casa muito bem. Você vê, você tá lendo Liga da Justiça, sai o Jimenez, entra ele por 2 edições, ele casa. Tá lendo o Esquadrão Suicida, ele entra no lugar do Bruno Redondo por 2 edições, ele casa. Ele sempre casa muito bem em títulos co-op. Eu fico muito feliz também de ver ele numa mensal agora, e Bruno Redondo também, outra mensal com Tom Taylor, assim. E o que vocês acham dos dois artistas? Eu acho que tudo é uma boa engrenagem nesse rumo. Da parte do desenho, o roteiro nem se fala, e as cores, mano. Porque você vê que tem umas cores que são meio vibrantezona, e depois fica uma jogada meio sabe? Acho que tudo funciona muito bem. É uma grande engrenagem que vai girando muito bem. E eu gosto muito das cores dos personagens, principalmente dos revolucionários. Tipo aquele... Eu não lembro o nome. Aquele que tem umas asas, sabe? Aquelas asas de meio verde, meio lado. O personagem favorito desse quadrinho. Pô, esse é lindo demais. As cores são muito As asas dele tem uma coloração muito foda, né, cara? Aí, Sabe o que me lembra? Me lembra a asa de beija-flor, que tem essa coloração. Isso, não lembra uma águia, entendeu? Um bicho desse tipo assim. Mas ele foi bem delicado, sabe? Uma coloração bem delicada e botou no personagem. Eu achei muito foda. Exato. E o Bruno Redondo é um monstrão, né? Senhor Everton, você tem algo a falar desse querido arte, traços, roteiros, etc. Essa galera? Cara, a arte do Bruno Redondo ele encheu os olhos, né, cara? Boa demais. A arte dele é muito limpa e muito expressiva. Você acaba criando mais carisma pelo personagem vendo ele desenhando, sabe? Porque ele dá até na parte de humor, quando você dá risada só de ver a expressão do personagem que ele faz. De tão bem feito que é a arte dele, né? Você vê logo na primeira edição, né? Ele apresenta lá o espadachim, que eu não lembro agora o nome, lá, o esgrimista, que é bem galhofa, assim, né? Aí o cavaleiro. Isso. Aí o pistoleiro e a Arlequina mandam ele calar a boca ao mesmo tempo, e aí você vê a expressão deles de ódio, tá ligado? Falando pro cara calar a boca. É muito da hora, tá ligado? Tipo, é muito trampo do desenhista, assim, tipo, parabéns, tá ligado? Você manda muito bem.
E também até as aberturas, né? Toda abertura você tem ali o Esquadrão Suicida, a tipografia com um quadro no fundo, ele faz isso muito bem. É maneiro. Eu nem vou me repetir muito no que vocês estão falando dos artistas. Eu acho que a melhor comparação que eu posso falar é que o que a gente tá vendo aqui é igual a seleção de 2002 aí na Copa do Mundo, né? O time tá em campo, galera. Então tá tudo funcionando, tá tudo sincronizado, né? É pra dar jogo. É pra dar jogo e tudo combina, é isso aí. Só pra fechar, Tom Taylor, a gente tem um gibigrafia inteiro falando sobre a vida, a carreira desse nosso querido roteirista que a gente adora mesmo aqui, muito, muito mesmo. Tem um HQ Corp totalmente dedicado, que eu não lembro o número agora. Bruno Mel, você lembra o número de cabeça? Não lembro. Eu lembro que a gente falou um pouco desse gibi, inclusive, porque deu um probleminha na gravação e acho que as obras mais recentes a gente acabou não passando por algumas ou passando meio rápido. Até por isso que a gente quis dedicar isso também, porque na época a gente não falou muito desse gibi. Exatamente. Mas vá lá conferir, então, nosso gibigrafia do Tom Taylor, que é sensacional. A gente conta toda a vida, né, os trabalhos daquela época, até aquela época que ele tinha feito, e é muito informativo para você que quer conhecer esse roteirista que é foda. Você vai entender por que é foda durante esse programa também. Foi o episódio 21 do Tom Taylor, viu? HQ Corp 21, vai conferir. Tem alguma coisa que a gente precisa falar do Tom Taylor aqui, além de recomendar e escutar o gibigrafia dele? Eu acho que eu fico curioso um pouco com a gente vai já entrar nos dados de publicação, né? Porque foi publicado de 2019 a 2020, em 11 edições, e aqui no Brasil em 2 volumes, né? Em março e setembro desse ano. E eu fico curioso com o histórico de publicação, assim, de Bico. Quando ele começa, eu acho que ele tem uma proposta de ser talvez algo mais extenso, e eu sinto que na metade o Taylor viu que ia acabar e encerrou, né? Tanto que, tipo, ele dá um número de missões, vão ser, sei lá, 50 missões, e aí o gibi no meio deu uma virada pra um outro caminho, e ele fecha a história bem redondinha e tal. E eu fico pensando um pouco nisso, assim. E aí eu fui ver umas entrevistas com ele na época, que o gibi tava ali no meio, e ele já vai falando que, ele tá conversando com a DC, sobre fazer os trabalhos e tal. E eu acho que a minha percepção é que esse gibi lá pelo meio, eles falam, tipo, você vai fazer o Superman e o Asa Noturna no que vem, então encerra esse título aí. O próprio Brundle tá em Asa Noturna, e aí no meio pra frente ele deu uma fechada ali. Ou ele ia bater o pé no chão e falar, não quero ir pra Superman não, esse heróizinho aí, eu quero continuar no Esquadrão Suicida. Eu vou falar pra vocês uma parada sobre Tom Taylor, que tem nesse quadrinho, e é uma parada mais que, assim, eu tô esperando há muito tempo. Tom Taylor escrevendo Arqueiro Verde. Já passou da hora dele escrever esse personagem. Só fica aqui a minha carta de declaração ao amor, que ele gosta muito desse personagem. A gente nota porque ele coloca em todas as obras dele o Arqueiro Verde, e a DC não tá vendo isso. Ele tá dando o pitaco dele. Eu quero escrever só o Arqueiro Verde, DC, me escuta. Escuta o HQ Corp, DC, ó a dica. Mas enfim, vamos falar agora, meu querido ouvinte, sobre o grupo Quem é o Esquadrão Suicida. Primeiramente, vamos dar um contextinho pra você de criação. O Esquadrão Suicida ele foi criado pelo Robert Kanigher e pelo Ross Andru. A primeira versão do Esquadrão Suicida estreou no The Brave and the Bold número 25, setembro de 1959. E era o seguinte, era uma versão onde que os personagens eram militares que iriam fazer missões suicidas na guerra, entendeu? Ele era tipo, tem um outro grupo dentro da DC que é também meio de Falcões Negro, algo assim, que também é um grupo de militares. Isso. Então era mais ou menos parecido com essa proposta, só que suicida, porque eles faziam missões que era garantia de morte, por isso Esquadrão Suicida. E era uma parada meio, como na época, né, 59 e tal, era uma parada meio do hype dessa época, que era história sobre militares, sobre exército, sobre guerra, missões, entre outras coisas. O personagem principal das histórias era o Rick Flag, mas não o Rick Flag que a gente conhece hoje nos quadrinhos, como o personagem aí que é o, vamos dizer assim, o cabrecho do Esquadrão Suicida. Era o Rick Flag pai. Esse Rick Flag que a gente tem hoje é o Júnior. E aí ele é um herói de guerra, e isso é importante porque na história do Rick Flag, o pai, ele morre, né, fazendo as missões do Esquadrão Suicida aqui e tudo mais, e ele morre como um herói nacional. Ele é conhecido dentro do universo DC como um herói de guerra, e ele é super respeitado e tudo mais. E aí o filho vive à sombra desse legado, o que gera vários dramas, né, na vida do Rick Flag Jr. hoje em dia. Depois disso, né, acaba esse período de guerra, esse período que essas histórias fazem sucesso, o título congela, né, ele para de ser publicado e tudo mais. Só lá em 87 que o John Ostrander, ele recupera o título, né, em Lendas número 3, e aí é o seguinte... O John, ele foi no cinema, e aí ele viu Missão Impossível, e qual que é o outro filme, Bruno Mael?
Não, Missão Impossível é série, não era filme. A série do Missão Impossível, É. qual que era o filme? Os Dois Condenados, do Charles Bronson. Isso. E é um filme sobre presidiários fazendo missões pra reduzir a pena, né? Se eu não me engano. Eu nunca vi esse filme, gente. Então, perdão se eu errei na sinopse do filme. Mas eu li que era sobre isso. E aí o cara ficou maluco, né? Ele viu a série do Missão Impossível, viu esse filme e ele queria botar isso nos quadrinhos. E aí que veio a versão atual, a proposta atual, né? Melhor dizendo, do Esquadrão Suicida, né? Que veio que pegar vilões para fazer missões que são suicidas, onde as peças podem ser descartáveis e matar eles, porque faz parte do plot, a história da morte, afinal, as missões são suicidas e tudo mais. E ele pega, né, o Ostrander escreveu lendas junto do Byrne desenhando e também ajudando a escrever. E aí depois ele lança a própria revista, né, do Esquadrão Suicida, nesse caso sem o Byrne. E aí ela dura 66 edições e um anual em especial, que é curioso que é a maior revista do Esquadrão Suicida até hoje, né, o maior run que a equipe teve até hoje é esse. Acho que, se não me engano, o nosso 52 chegou a 30. E o Rebirth tinha chegado a uns 40, 50. Acho que era 40, se não me engano. Mas não passou muito disso. Passou de 20, Esquadrão Suicida eu já acho muito. Cadê cada missão pode ser a última? Ué. Falando mais sobre o Esquadrão Suicida, sobre as equipes, o que tem a dizer, menino Rods? Pô, galera, por causa de um certo hype aí, eu acabei relendo, pelo menos no início de quase todas as fases da revista, que nem o Konema comentou, né? Esquadrão Suicida, ele nasce fora, mas a primeira revista, chamada Esquadrão Suicida mesmo, veio do John Ostrander, né? Tanto que a galera chama aí de Version 1, né? A versão 1, que era composta pelo Pistoleiro, o Capitão Boomerang, Rick Flag na liderança, Tigre de Bronze, né? Que também é um vigilante e tal, é um cara mais do bem do que do mal, assim, né? Tinha a Magia, se não me falha a memória, e mais uns buchas aí, acho que vão trocando. Até o Pinguim aparece no comecinho da história, desses primeiros arcos, assim. É quase a equipe do primeiro filme, né? Foi inspirada nessa galera aí do primeiro quadrinho. Cara, é isso aí. Até porque depois, até aquele cara lá, o Amarra, que tá no primeiro filme, aparece também. Tem muita coisa maneira dessa fase aí. E muito. Assim, é aquele problema, assim, porque é um gibi que cheira a naftalina, né? Porque, pô, né? São mais de 30 anos, né? De diferença aí pro que a gente vê e tal, né? Mas eu respeito muito o que a galera fala disso aqui ser o mais icônico. O Mael até comentou que foi a fase que mais durou. Eu li acho que umas 10 edições aí, pelo menos que é bem o início. Tem também a Origem Secreta lá que fala do pai do Rick Flag, assim, tal, né? Então, esse retcon e essa criação do Esquadrão Suicida, eles focam muito nessa dinâmica dos anos 80, e pra quem tem essa curiosidade de se divertir nisso. Então, se você curte essa vibe de filmes de guerra, de filmes de missões, essa parada mesmo do underdog, né? De você tá sempre contra as chances, acho que essa é a parada mais legal que a gente tem nessa fase 1 aí, né? E, cara, tem muita referência aí do que a gente vê nos filmes, tanto no primeiro Esquadrão Suicida, quanto agora no do James Gunn aí, então, recheado de coisas aí, recheado de conceitos que a gente depois vê repetindo, a galera usando aí, a dinâmica, assim, de soldados mesmo, de vilões, cara, é bem divertido e é muito mérito pro Ostrander entender tudo isso e criar várias coisas que depois a gente gosta demais aí em outras fases, aí é maneiro. Então, eu acho que muito dessa fase também tem, como o Rox falou, tem a parte da época, né? E era uma época também que aquele gibi da Liga tava bombando, a Liguinha, entendeu? E eles têm muito esse contato com a Liguinha, muito. Então a galera pegou muito esse hype na época da equipe e tudo mais. E você repara que a Liga que se diz Liguinha é a Liga do Guy Gardner, né? Isso, a melhor Liga da Justiça que já existiu. Eles de ser equipe, de lutarem, de estarem juntos. Eles determinaram uma coisa nessa fase que é as missões militares. Que muita gente, eu sou uma dessas pessoas que acredito muito que o Esquadrão Suicida funciona muito mais quando eles têm que, por exemplo, invadir um país para fazer uma missão militar. Escondida como vilões, dando essas coisas de vilões, entendeu? Eu acho que o Esquadrão Suicida funciona mais. Pra mim parece que as histórias fluem. Não que eles tenham que ficar presos a isso. Eu acho que isso. O rolê das missões do Esquadrão Suicida é você apresentar uma proposta pro leitor que, assim, os heróis não podem fazer isso. Por isso que tem que ser o Esquadrão Suicida. Tem que chamar alguém pra fazer. Tem um rolê muito legal numa dessas missões aí do Ostrander, que eles vão lá, tipo, pra um país resgatar um refém. Só que chegando no país, eles descobrem que o refém não queria ser resgatado, assim. Então, tipo, dá um mega problema, assim, de progresso. É verdade. Cara, então é divertido. É muito divertido. E
que, cara, tem muito conceito. Ó, lá eles ainda não explodiam a cabeça, eles usavam um colar que explodia a mão. O lance da Waller, esse negócio do militar, do vilão descartável pra eles, já era esse conceito mesmo, né? Pô, se der ruim, né? A gente abandona a equipe lá e os caras não vão ter muito o que fazer ali e tal. Então, cara, nasceu tudo ali nessa V1, hein? Outra coisa que eu acho interessante é que tem muito uma vibe de Guerra Fria, né? Tipo, os Estados pode Unidos crer. pegando esses, não pode fazer essa missão, ou né, não pode fazer diretamente uma guerra, e vai lá e manda os vilões e fazem um trabalho sujo. Pra vocês verem, ouvintes, aí, tipo, é recheado, né, dos clichês da época aí, dos inimigos dos Estados Unidos. Então, tipo assim, acho que a primeira missão é contra o Jihad, né, que é tipo, né, um inimigo aí do Oriente Médio, né. Obviamente, eles vão confrontar a Rússia também, né, numa das missões, e vai indo, assim, né. Então, todos os inimigos, assim, conceituais da época aí estão nessa galhofa aí. Cara, e é muito divertido, é muito divertido. É algo até que eu acho que o Gunn trouxe pro segundo filme, porque no primeiro, por mais que você tinha o Rick Flag e tinha o Pistoleiro, mas era uma vibe muito 952, assim, né? Tipo, eles vão salvar o mundo, e aí a cidade tá de noite, e evacua a cidade pra mandar o Esquadrão Suicida lá, salvar o mundo, uma invasão mágica, muito louco. E você fica, até a questão do problema, né? O problema que eles mesmos criaram, que não existia antes, fica, tipo... E aí ele traz um pouco o Gunn no filme mais recente, isso de, tipo, eles são um grupo que tá lá pra fazer o trabalho sujo do governo, e que pode se deparar com algo maior, só que aí é uma situação um pouco diferente, assim, eu tinha até um certo medo, pela questão do vilão do filme e tal, de ficar algo muito heróico, no sentido de, alienígena, pipopopó. E ele não cria, tipo, sei lá, 75% do filme, não, 70%, vai, basicamente eles num país, da América Central, e bem naquela vibe, tipo, CIA das ideias, indo se meter numa democracia ou em uma ditadura no meio da América. Esconder coisas, né, dos Estados Unidos, cara, maneiro limpar mesmo. registro, ele pega muito dessa vibe, assim, e juntando um pouco com aquela vibe maior que a gente teve, especialmente nas versões depois, né, onde eles lidam com umas coisas um pouco mais super-humanas, mas tendo bastante esse equilíbrio, assim, a vibe em si puxa mais pro Ostrander, por mais que você tenha umas coisas maiores, e aí o Rods vai puxar aí as próximas fases do grupo. Boa. A V2 e V3 eu vou até ser breve aqui, porque eu não li muito, assim. O que eu entendi da V2 é que uma outra equipe, assim, quase, né, nem tem o Pistoleiro, o Rick Flag e tal, assim, eu li aqui só a primeira edição, é de 2001, eu não curti muito, assim, o texto da V2, assim. E na V3, pelo que eu entendi, eles estão meio que fazendo um remake, assim, do que aconteceu na V1 do Ostrander. Porque tem o Rick Flag, tem alguns inimigos lá que eles enfrentam nas primeiras edições, só que depois a história vai pra um outro caminho e tal. Tem um cara lá que é o Rustam, que pra quem sabe é um cara que tem tipo um cimitar de fogo, é uma espada árabe assim, então ele aparece de novo, assim, é meio que na dinâmica assim. Essa V3 aí, ela é bem curtinha, são 8 edições só também, é tranquilo de ler. E de novo, né, o Pistoleiro vai ficando, ele e o Rick Flag vão ficando assim como garotos propagandas aí da equipe, né, porque eles, toda vez que o Esquadrão Suicida funciona é meio que por causa dessa dinâmica, né, de um cara bom e um cara, né, mal. Não necessariamente o xerife bom e o xerife mal, né? Então, e é maneiro, é maneiro, tipo, como eles vão usando, aí tem alguns clichês, quando você começa a comparar versões, você vê que tem alguns clichês de formação, então, muitas das equipes, eu não sei que ele também, assim, sempre tem que ter um cara pra teletransportar, porque se não teletransportar eles não se infiltram, tem que ter um cara lá tático lá pra dar o headshot, geralmente é o pistoleiro, às vezes boomerang e tal, não sei o que, então, tipo, tem umas coisas que vão se repetindo, e é isso que faz a gente gostar de super equipes, entre aspas, aí, né, porque assim, nasce um conceito, né, e aí vai caindo na mão dos grandes artistas aí pra conseguir utilizar da melhor forma possível, até a gente chegar no God Taylor aí, que a gente vai falar por que ele brilha tanto aí na fase dele também. Esse V3, ele é um grande, tipo, meio que uma nostalgia de John Ostrander, assim, né, eles fazem uma minissérie homenageando o original, eu acho que na época já tinha começado a sair o Sexteto Sinistro Sexteto Secreto, aliás, da Gayle Simone, que era bastante inspirado no Esquadrão Suicida, né, eles trazem esse revival do Esquadrão Suicida na época, e o V2 do Keith Giffen, assim, a minha impressão é que eles assim, quando o Esquadrão Suicida acabou no começo dos anos 90, depois das 60 e poucas edições, eles continuavam aparecendo em outros gibis, né? E alguns personagens foram integrar a equipe, tipo o Tubarão Rei, que apareceu na revista do Superboy, e aparecia o Esquadrão Suicida na revista do Superboy, etc. Só que eles foram... No Crise de Identidade falam do Esquadrão Suicida lá, né? Que eles prendem os vilões e algum desses vilões saem da cadeia porque eles têm o rolê do Esquadrão Suicida e o Waller tirou eles de lá. Sim, e esse do Giffen eu tenho a impressão que eles olharam e falaram, tipo, aqueles Thunderbolts nos anos 90 da Marvel fizeram um grande sucesso, e a gente trouxesse Esquadrão Suicida nessa vibe. Eles trazem, eu não acho uma revista ruim nem nada, mas assim, a gente sente falta dos personagens mais Esquadrão Suicida, e não
uma revista paralela, assim, que talvez é o grande acerto do Sexteto Secreto, quando a Gayle Simone faz, fazer um outro grupo que tem uma proposta similar, tem alguns membros, mas outros são novos, e ela criar algo um pouco diferente com o mesmo grupo, assim, que talvez tivesse o nome do Esquadrão Suicida e a proposta exata do Esquadrão Suicida não funcionasse tão bem, assim. E a revista o Esquadrão Suicida só foi voltar a ter evidência mesmo nos 952, que é o V4. Exato, né? Aí o 952 deu uma chacoalhada de novo no conceito do Esquadrão Suicida, porque colocaram, né, uma insana no meio, né? O pessoal brinca aí que é o quarto pilar da DC e querendo ou não, tá ficando com cara mesmo, né? Porque esse personagem cresceu muito, né? Tá muito pop, né, cara? E pro Esquadrão Suicida, pro Esquadrão Suicida foi legal porque mexeu com essa dinâmica de exército, assim, porque exército, cara, é subordinado, né? Pô, você tem que ter foco, você tem que ter aquilo. E se você olhar pros principais rostos, né, o Pistoleiro, né, o próprio Rick Flag, acho que ele não tá no dos 952, eles tinham uma parada ainda, né, de seriedade, né? Então você colocar uma Arlequina no jogo, né, mais o fator vilão e tal, assim, mexe um pouquinho com a dinâmica. Eu acho que talvez seja o maior destaque, assim, dessa fase mesmo, assim, eles brincarem um pouquinho com a Arlequina, apesar de o texto, algumas coisas assim, não terem tanto alto nível aí, né? Enfim, né? Não tem como a indústria sempre revolucionar, né? E ficar por cima, né? Eu tenho a impressão de que os personagens do Esquadrão Suicida, me corrija se estiver errado, até você que leu mais, Rod, que o Rick Flag, o Pistoleiro, o Capitão Boomerang, eles eram muito pilar desse título. Tipo, eles sempre estavam lá e sempre eram importantes pra trama. E aí, dos 952 pra frente, a Arlequina se tornou também parte desse pilar do título. Isso, é isso aí. Daqui pra frente, a gente de vez em quando tem Esquadrão Suicida com Arlequina, mas sem Pistoleiro, sem Rick Flag, assim, né? Tão chacoalhada que fica essa dinâmica aí. Sim. E a formação, né, eles colocam uma galera nova que depois foi até passar pro primeiro filme, então, tipo, o El Diablo, a própria questão da Katana já chega a aparecer, se não me engano, nesse primeiro run. A Waller já tava, né, que eles dão uma rebutada na Waller também, mas enfim. Eu acho curioso que, assim, o começo da revista, eu nem gosto tanto da revista no começo do Adam Glass, mas eu acho que um grande acerto dele é essa questão do humor, essa questão de uma acidez, uma velocidade, assim. Humor. Você gosta ou não do gibi, não é um gibi chato. Precisa ter humor, né, cara? Esse é um gibi que precisa ter humor. Sim, e ele não é um gibi, tipo, você gosta ou não, você não fica, tipo, você tem uma diversão ali. Eu acho que ele tem aquele fator que o Adam Glass é um cara meio que vem de TV, ele cria essa narrativa que você gosta ou não, ela consegue te engajar. Se não me engano, depois vem o Alex Scott, faz tipo um arco, que é um belo arco, mas é um arco no gibi, acho que o Patrick Zirk que desenhava. E a equipe meio que deu uma capengada lá pro final, tanto que eles tiveram um relaunch no meio, como o novo Esquadrão Suicida, que é um relaunch que começa horripilante, sim, ele começa com a filha do Coringa e o Exterminador. Isso era horrível, meu Deus do céu. Sim, só que aí, se não me engano, tava na época do... Nessa fase que entra o Zord, o General Zord. Não, é logo depois dessa. E se eu não me engano, esse novo saiu logo depois do Mal Eterno, que tinha um rolê lá da Waller e do Steve Trevor, enfim. Isso aí. Isso, só que aí no segundo arco pra frente, eles até mantêm o roteirista, eu não lembro o nome dele, e a equipe fica genuinamente boa, assim, eles mantêm uma formação similar, tem uma Raia Negra, já sai Exterminador, sai Filho do Coringa, essas porcarias, assim, e é um run interessante. Depois o Tim Seeley que vai assumir, que fez Asa Noturna, e o Grayson com o Tom King, e cara, é um run, tipo, super, ninguém tava lendo na época, só eu tava lendo essa porcaria. Tamo junto, mas De novo, só o Mael lendo isso. O primeiro arco, depois do arco ruim, é a Waller mandando o Esquadrão Suicida pra se infiltrar num grupo dissidente da Liga dos Assassinos, que são os terroristas ali no meio da parada. E, tipo, eu acho, assim, genuinamente interessante. Eu fico triste que passou batido, porque o nosso 52 já foi altos e baixos, e esse começou muito mal. E quando o Tim Seeley entra, o Juan Ferreira entra também fazendo arte, o cara que fez Arqueiro Verde do 952, fez umas coisas na Marvel recente, assim. Ele é um artista muito bom, assim, e tem uma vibe muito boa, mas também não fez tanto sucesso, e aí eles tiveram um relaunch nos 952, que é o próximo, que é o V5, né? 952 não, do Rebirth, com o Robbie Williams e o Jim Lee, e daí não lembro os outros artistas, que é esse do Zod que o Ricardo mencionou. Só falando aí até desse do 952, assim, só pro ouvinte também, se ele quer encarar ou não, assim, tem umas coisas nessa dinâmica da equipe. Por ser um quadrinho mais popular, eles testam muitos personagens aí grandes, né, no Esquadrão Suicida, que nem o Maio falou, o Exterminador, depois o Arraia Negra, e alguns outros vilões até um pouquinho mais importantes. Assim, eu ficava meio em cima do muro, porque tira um pouco do valor do Esquadrão Suicida, né, porque se os caras estão pra morrer, né, então você precisa de buchas, né, se você faz uma equipe muito forte, né, você sabe que automaticamente, né, o risco editorial
social desses caras, né, não poderem morrer é grande, né? Então, tirava um pouco. Mas a dinâmica, principalmente quando sai do só Esquadrão Suicida e vira novo Esquadrão Suicida, que nem o Mael comentou, fica divertido, assim. Das paradas do texto, assim, os ouvintes, é tipo assim, por que o Arraia Negra quis entrar pro Esquadrão Suicida na época? Era porque o Aquaman acho que tava dado como morto lá, não lembro o que tinha acontecido, acho que era do Mal Eterno, não lá, que a Liga fica afastada, né? E o Arraia Negra fica sem sentido pra vida, aí ele fica sad boy e vai pro Esquadrão Suicida, assim, aceita e tal. Então, tipo, tem umas jogadinhas divertidas mesmo nessa fase V4 aí, né? Que é o que abre, né, o leque pro filme, abre leque, né, pra Arlequina crescer mais ainda, enfim, né? Maneiro. Em vez de ele ser o Thanos e ir fazer uma fazenda e plantar batata, ele, vou aqui pro Esquadrão Suicida. É de boy. Isso. Aí, a nossa última aqui, né, versão aqui antes do Tom Taylor, né? A Tom Taylor é 6 e depois tem uma 7 ainda, né? Mas a 5, né, pra fechar aqui essa timeline aí, galera, é a versão do Rebirth, o Ricardo até comentou aqui, e ela é divertida porque o Rebirth, né, dá uma chacoalhada de novo na DC, e acho que às vezes, é até importante, né, ter esse tipo de reboot, né, ou de soft reboots aí, pra dar uma mexida mesmo, né, no editorial, pra galera testar outras coisas, né, e o Rebirth cai com essa proposta aí. Acho que o lance mais legal do Rebirth era o Mael até comentou da equipe, né, e acho que o mais legal, assim, foi a refinada no texto, né, de deixar a parada mais militarizada. O Rick Flag não concorda lá com a Amanda Waller, ele tá numa época de briga lá com ela e tal, e na primeira missão, assim, a grande treta dos caras é que eles vão, acho que pra Rússia, lá no mar Ártico da Rússia, eles vão descobrir lá que eles vão pegar um objeto, e o objeto nada mais era do que um portal pra Zona Fantasma, e sai de lá o Zod. Então é tipo Esquadrão Suicida contra um kryptoniano. Então o bicho pega, galera. O bicho pega, assim, de uma maneira bem divertida também. Eu acho foda porque no 52 ele ainda tinha um certo cinismo, e as missões dele eram umas missões meio zoadas. No Rebirth já vira algo meio, tipo, quase que uma Liga da Justiça militar de vilões, assim. Eles já estão lutando com o Zod, com outras coisas. Eu acho que se perde um pouco nesse sentido. E aí as mortes também, a equipe se mantém bastante, até porque são uns personagens até grandes, né? Crocodilo, Arlequina, etc. E eu acho que eles se perderam um pouco nisso, assim. Apesar de trazerem um pouco da dinâmica original, né? Rick Flag, etc. Até um pouco da Waller e tal, mas eu acho que, tipo, se perderam. Pois é, e aí, assim, obviamente, né, são perfis diferentes, equipes diferentes aí, mas acho que pra quem gosta do tema aí, o lance é esse, Esquadrão Suicida, então, se a gente abstrair, é morte de personagens buchas, são vilões sendo forçados a fazer uma coisa que eles não querem, né, então dá essa dinâmica aí de atrito, né, e geralmente é um grupo militarizado também, porque a Amanda Waller é uma agente do governo, né, apesar de que nem o presidente geralmente conhece ela, né, então é nessa galhofeira aí que a gente se encontra, né, o Esquadrão Suicida, então, galera. Vocês não acham que, tipo assim, o Esquadrão Suicida não combina com personagens fodas? Tipo o Zod, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Tipo, o pistoleiro é o limite de um personagem, assim, que pode estar no Esquadrão Suicida. Assim. Tanto que o pistoleiro é o único personagem que você olha, assim, que tem. Até acontece nesse Esquadrão Suicida do Tom Taylor, né? Que o Batman aparece e parece que só ele pode lidar com o Batman, porque ele é o limite dessa equipe, assim, tipo, o máximo que alguém pode lidar com uma situação perigosa é esse personagem. Se colocar personagens mais fodas, né, parece que estraga o conceito da equipe. O Exterminador, cara, pega aí, o cara, né, mega vilão, tem, tipo, uma mega grana, né, o cara, um dos maiores lutadores, assim, como, né, que ele não, tipo, que o risco das missões também perde um pouco a graça, né, porque, né, vira um Game Shark, assim, né, na dinâmica do grupo, né. E eu não falo só de cara poderoso, não. Por exemplo, um Coringa, por exemplo, não funciona. Não funciona, porque ele quebra tudo. Pode crer. Entendeu? Eu acho que são os personagens que são. Não são B, porque a Arlequina não é B e tal. Mas são os personagens que você vê que é um personagem descartável, sabe? Mas eu acho que, assim, tipo, a DC Comics tem personagem suficiente que pode se encaixar muito bem ali, tá ligado? A questão é saber utilizar e não ter medo de matar, porque é necessário. Botar em risco de verdade, né? Essa que é a graça mesmo do gibi, do filme agora, que conseguiu pegar essa essência, né? Exato. Maneiro. O filme me surpreendeu, poxa. Maneiro. Bacana, então. Vocês estavam falando de outros personagens, eu acho que talvez esses personagens maiores sejam mais interessantes como coadjuvantes ou vilões, vamos colocar assim, né? Tipo, o Esquadrão Suicida contra o Exterminador, tendo que competir. Aí eles encontram o Coringa no meio e esse cara é um problema, assim, mas não talvez integrado na equipe. E eu acho que as dinâmicas que foram estabelecidas no Strander, elas são muito bem trabalhadas depois. A gente tem isso com, tipo, aquele negócio que o Flag, o Pistoleiro e o Boomerang tinham de, tipo, 3 caras que meio que não se davam, mas tinham que se aliar, e aí alguns têm habilidades parecidas, e às vezes eles se odeiam, às vezes eles trabalham juntos, né, tipo, no filme a gente tem isso com o Bloodsport e o
e o Pacificador. A gente teve isso já com a Raia Negra e o Pistoleiro. Tipo, essas dinâmicas funcionam muito bem, né? Nesse run é a própria Ozita e o Pistoleiro, que são os dois, tipo, líderes em conflito, assim, né? Porque eu acho que, assim, pela proposta do título, esses personagens, eles têm que saber, eles se odeiam, né? E eles têm que saber se lidar um com o outro, porque senão eles morrem na missão. Eles nem morrem pela questão da bomba, eles morrem pela situação que eles estão introduzidos. Então, assim, ou eles trabalham junto e deixam de lado tudo que eles têm de conflito, ou eles morrem. E isso que é muito bacana de se ver dentro desses títulos, né? Sim, exato. Até uns tropes, tipo, tem que ter outro Esquadrão Suicida, né? Tipo, geralmente é o Boomerang, que, putz, deu merda no Esquadrão Suicida, vamos pegar alguém pra ir lá ajudar eles. Aí manda lá o Boomerang. E aí o Esquadrão Suicida olha e fala, putz, esse cara de novo, né? E esse filme novo tem um pouco disso, no sentido de, ter equipes diferentes, e aí às vezes uma equipe vai ajudar a outra, às vezes tá só sendo bucha de canhão. Tem um pouco disso, assim, algumas dinâmicas do Ostrander, ele não só criou a equipe, mas ele criou as dinâmicas que a gente vai ver depois, que vem muito disso. É isso aí, então, meu caro ouvinte. Então, encerrando aqui a nossa parte de contextualização da equipe, aí a gente passou um pouco aí sobre as versões, como o menino Rods disse. A gente vai falar agora sobre a mais atual, que é o título escrito pelo Tom Taylor. E fica aqui a recomendação, assim, se vale a pena você ler ou não, sempre vale, gente. Sempre vale a pena, principalmente assim, se você é desses caras que gosta de entender o contexto e a época e ler pensando nisso, como que o quadrinho foi criado, etc., você vai ter uma boa experiência, você vai ter uma boa viagem pegando do 1 até agora. E aí o Rods também pontuou pra gente aí o que é bom, o que é ruim, que te ajuda um pouco, né, a ter um norte, se você ficar empolgado em querer conhecer a equipe. E a partir de agora, a gente vai entrar no nosso bloco com spoilers e vamos falar do quadrinho Esquadrão Suicida, escrito pelo Tom Taylor, 11 edições. Fica sua conta em risco, meu caro ouvinte. Abraço! Uou! Vamos lá! Vamos falar do título. Começando, né, Esquadrão Suicida sob nova direção. Senhor Bruno Mael, apresenta pra gente quem que são os revolucionários. Os revolucionários são uma equipe de super-humanos que vai ali ao redor do mundo lidando com né, questões políticas, né, militares com submarinos, e um país que foi tomado por um governo algo assim, que se denomina os revolucionários, né, e são formados por Wink, Ninho, Corrida, o Tintin, a Gata Caótica, o Barbatana e o seu irmão, o Scama, se não me engano, o Pecado Mortal, Tigre da Tasmânia e Ozita, que é a grande líder ali do grupo. E aí o Esquadrão Suicida é convocado pra lidar com eles, né? Que são uma equipe que já se conhece, que já trabalha junto. E o Esquadrão Suicida convocado é Pistoleiro, Arlequina, Tubarão, Magpie, Homem-Zebra e Cavaleiro. Talvez Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a falar sobre o título e tudo mais. Da equipe dos revolucionários, um por um, me fala qual que é o personagem que você mais curtiu, pra gente ver a dinâmica ao decorrer do cast. Começando por Ricardo, quem que dos revolucionários você falou assim, cara, que personagem bacana? A Ozita, com certeza. Cara, muito foda. E ao decorrer do título a gente vai conversar mais por quê. Senhor Everton, qual que você mais curtiu? Do corredor, mano, o Jogman. Que de ser o velocista da equipe e tal, ele tem uma trama bem interessante, fora o drama da história dele também, né? Exato, né? Não são todos que são contados a história de origem nem nada do tipo, né? Mas tem alguns que são bem trabalhados ao decorrer do título e o jogo é um deles, né? Senhor Bruno Mael, quem que é o teu favorito dessa galera? Eu acho que eu fico também com o Jog e o Corrida. Eu acho que foi muito interessante como ele trabalhou até a questão da limitação dele no começo, assim, de até, né, que ele tem que, tipo, ele tem que ficar sempre comendo, sempre descansando, e ele tem uns pequenos momentos de velocidade que ele tem que fazer as coisas. Eu acho uma dinâmica muito interessante dar uma limitada, assim, né? Até porque você tem alguém que é muito super-humano, né? Ele talvez seja, em termos de poder, o mais super-humano daqui. Tá bom, tem o Homem-Zebra, mas tirando o Homem-Zebra, os restos, é força física, ou talvez uma habilidade de voo, teletransporte, mas a habilidade dele é uma habilidade que tem mais, né, um peso. E eu acho interessante eles limitarem pra não ficar muito fácil, assim. Tinha o TN Tyr, né, que também era super poderoso, né, mas enfim, a gente já vai matar ele já na primeira edição. Não, mas ele, assim, ele explode. Explodir é muito útil, mas assim, você só consegue fazer uma coisa, que é explodir. Então, tipo, matar um monte de gente, de bom prédio. Só que, tipo, sendo super velocidade, você pode bater em todo mundo, você pode fazer as coisas rápido. Tem muita coisa que você pode fazer com o poder disso. Eu acho que o telefone esperto em dar uma limitada justamente por isso, assim. Tanto que em outras versões, a versão do Novo Esquadrão Suicida que tinha o Flash Reverso dos 952, eles também dão uma limitada nele, já tiram ele de jogo um pouco rápido, porque sabem que é alguém, tipo, muito poderoso, assim, né? Que é difícil escrever. E detalhe, o Jog é um velocista de pancinha.
É isso que eu ia perguntar. Às vezes, pra mim, parece que ele tem pança, às vezes parece que ele não tem pança. Ele tem pança o tempo todo? Eu acho que é porque ele é velocista, ele deve queimar as calorias mais rápido, né? Então ele come muito pra poder carregar e ele descarga tudo, né? Ele engorda e aí quando ele corre ele emagrece, tá ligado? Eu fiquei pensando isso. O senhor Rhodes, qual dos revolucionários foi o que você mais curtiu? Ah, eu vou no clichê, eu gostei do Ninho, o Daninho. Não, sabe o que eu demorei pra entender se era o Daninho? Por causa que Eu não entendi até agora. Eu não que eu entendi li até agora. Não. eu li em português já, né? Aí, se fosse inglês, né, ia falar she, her, né? Mas eu curti o Ninho, né? Acho que foi maneira, acho que o background assim, e tal. Mas, assim, também não é o mais criativo das coisas, mas acho que nos conceitos aqui, acho que até o Ricardo comentou, né? De ser um personagem, né, com asas, com uma vibe um pouco mais diferente. Aí acho que tem mérito também, né? Artístico, né? E de contexto do personagem. Gostei da dinâmica, né? Se tem amor, tem minha aprovação. Pra mim, é a dupla. Nin e o Ikki são os personagens mais da hora aqui dos revolucionários, assim. Mas talvez seja porque foram os melhores trabalhados com a questão do background. E porque eu pedi aqui, meu caro ouvinte, pros meus queridos participantes falarem sobre qual o personagem favorito dessa equipe. Porque esse título traz uma coisa que logo nas duas primeiras edições, pra mim, pelo menos pra mim, foi uma quebra de expectativa, né? Porque eu estava lendo um título do Esquadrão Suicida. A capa do título é aquela galera que o Bruno Mael falou, né? Tubarão, Pistoleiro, Espadachim, Arlequina, Homem-Zebra. Eu falei assim, beleza, vai ser um título dessa galera. E esses revolucionários vão morrer em algum momento, porque eles são os vilões do título, assim, né? Entre parênteses, bem grandes, né? O Ninho é uma mina, desculpa, viu, Cunha? O Ninho é uma mina. The Airy. Na verdade é nenhum dos dois, ela é uma pessoa não binária, só que eu acho que nenhuma das traduções botou muito. Tem até uma cena que é a cena do flashback com a Wink, que ela fala tipo, eu trouxe aqui, ela tá falando com os irmãos Tintin, né, mais pra frente, eu trouxe aqui, ela pergunta tipo, aí ele responde they, tipo de gênero neutro em inglês, aí fica nessa. Traduzir. Legal. Cara, sim, legal. E assim, mas isso aí é gênero um trabalho, não binário. Sim, o Taylor se dá um trabalho de escrever sem colocar nada muito que tipo, defina gênero, assim. O que facilita pra tradução, porque aí você só traduz a frase, assim, né? Você não precisa usar palavras que necessariamente funcionam muito mais em inglês do que em português. Só que aí alguns momentos do scan dá essa... Ou também a tradução da Panini, eu não sei como ficou a tradução da Panini. Eu li na tradução da Panini mesmo, eu não consegui identificar, mas acho que é porque... Então acho que deu certo. Porque, se eu não me engano, eles demoram pra um pouco isso. Eles só não definem gênero mesmo. E aí, depois nessa edição, que eu acho que é a 8, que é a edição de flashback de Aire e de Wink, que eles definem isso. Mas enfim. Voltando. Porque eu pedi pra galera, né, falar os seus personagens favoritos desse título, né? Porque assim, o título começa com eles são introduzidos. E aí a gente tá lendo um título do Esquadrão Suicida. Então logo eu pensei que essa galera, ela ia ser descartável, entendeu? Porque eles são o oposto do Esquadrão Suicida, né? Então a gente vai ter bastante comédia, vai ter esses rolês, mas o foco vai ser Pistoleiro, Arlequina, etc. É o que se passou na minha cabeça. E o Tom Taylor pega isso logo na primeira e na segunda edição fica mais definido ainda. E ele inverte isso, né? Como assim inverte, Conem? Ele pega os personagens que quando você começa a ler, você acha que vai ser os opositores, né? Os antagonistas dos entre parênteses, bem grandes, tá, gente? Os heróis do título, e transforma eles nos heróis do título e pega o Esquadrão Suicida e junta com essa equipe. E eu achei do caralho, mano, porque eles são muito carismáticos, esses personagens logo introduzidos. Porque, tipo, cada um é de uma nacionalidade, cada um tem um background de dificuldade, e eles estão fazendo algo em prol de um bem maior. Então você se identifica muito bem com eles. Mas como é um título de vilões, né? É o título do Esquadrão Suicida, você acha, os mocinhos vão se dar mal, né? Nesse título. Mas não, é um plano dos mocinhos em entrar dentro do Esquadrão Suicida e acabar com o plano da Força Tarefa X. E aí eu achei uma super jogada assim, tipo de parabéns, Tom Taylor, você conseguiu. E acho que o mérito tá nisso aí, porque assim, Esquadrão Suicida, assim, sempre que entra alguém numa fase aí, os caras têm que mexer na dinâmica, né? E aí o Tom Taylor, ele fez uma parada bem da hora mesmo, assim, né? Trazer a parada de infiltração ainda, né? Mas tipo, né, dos mocinhos, que nem o Konema comentou aí, né? Pro Esquadrão Suicida, né? Então, cara, parabéns mesmo, assim. E é foda que logo nesse começo, né, o Esquadrão Suicida mata 2 membros, mata o irmão do Barbatana, que é um outro... Aquela espécie atlântica que é tipo um homem-peixe, né, que tem os personagens, tinha até no Justiça Jovem. Tritão é o nome. Isso, se eu não me engano, isso, eu nunca lembro dessa espécie, mas enfim, o que eu ia falar? E matam também o Tintin, né, que a cabeça dele já explode. E
no lado contrário, os revolucionários matam basicamente a Magpie e o Cavaleiro, né? Só o Homem Zebra e aí o Pistoleiro, a Arlequina e o Tubarão. Eu acho curioso isso, assim, porque aí os próprios Esquadrão Suicida, o próprio Pistoleiro fala, tipo, porra, você vai botar a gente numa equipe que a gente matou eles, e eles mataram a gente já existe um ódio mútuo, assim, sabe? Antes mesmo deles se juntarem nesse plano que a princípio é um plano do Locke, que é o novo responsável pelo Esquadrão Suicida, né? Que é outra coisa que rola logo no começo, sai das mãos da Amanda Waller, que é algo que acontece de vez em quando, né? Tipo, a Waller tá fora, aí a Waller volta, a Waller vira agente de campo, tem essas dinâmicas sempre. E aí a proposta logo nesse número 1 já fica clara que, tipo, ali esse é o Esquadrão Suicida e eles vão fazer essas missões juntos enquanto o Locke comanda tudo, e aí fica o mistério de quem tá por trás do Locke, tem que tá comandando ele, como ele que chegou ao poder, o que os revolucionários querem fazer, etc. Alguém sabe dizer qual que é o PG desse título? Qual que é a idade? Tem idade? No da Panini é 16. É 16? Ou Porque não? assim, É 16 mesmo, que é T, que é Team Plus. eu acho bacana, porque, tipo, o Bruno Redondo não poupa arte pra desenhar as mortes de uma maneira chocante, tá ligado? Que, tipo, o Escama morre comido pelo Tubarão Rei, enquanto ele parte, ele é um meio, assim, e é uma cena muito da hora, visualmente, assim, mas eu fiquei pensando, pô, pra uma criança isso aqui é forte pra caramba, tá ligado? Eu confundi, aqui tá 12 anos. Indicada pra 12 anos. Ih, rapaz. Tranquilão. Pô, a Osiris explode a cabeça do espadachim loucão lá, que os olhos pulam pra fora, velho. Eu fiquei tipo, uou, que da hora, mas uma criança não pode ver isso. E o próprio tema do Esquadrão Suicida é isso, né? Tem morte, né? Se já tem morte, a gente sabe que vai ser geralmente uma morte brutal, né? Porque os caras estão, né? Armas, né? Tudo que é. Só de explodir cabeça, né? Já não devia, já tinha que pensar um pouquinho, né? E sangue, né? Porque outra parada, o quadrinho é introduzido, né? Que vale lembrar, a diagramação do nome Esquadrão Suicida sempre aparece em todos os títulos, de uma maneira de abertura muito bacana, que é sempre com algo chocante que tem no título. E logo na primeira edição é ele jogando o militar lá das alturas, e ele cai no submarino e explode em sangue, assim, na imagem. Faz um slap, né? E é sangue pra tudo quanto é lado, é muito da hora, mano. Pode crer. Aqui, ó, no da Panini também, eles traduziram como águia, não ninho. E a Blink é pisca-pisca. Eu gosto. Como que ficou o Jog e o... Jog ficou Pinote, Loba da Tasmânia, Osita, né? O Deadly Six ficou Fatal 6, Gata do Caos e o TN Team lá virou Mano Dinamite. Fatal. eu gostei isso que o Jog ficou ruim, hein? Puta. Pinote. Pô, jog, acho que corrida era uma tradução mais, tipo, que jog é isso, né? Jogging é você dar aquela corridinha. A corridinha, né? Aquela corridinha. Pô, eu gosto de Pecado Mortal, hein, mano? Eles podiam ter deixado, cara. Que tem mais a ver, né? Fatal 6, né? Fica meio longe, né? É que, na verdade, o nome dele não tem nada a ver em português. É que é difícil chamar uma pessoa de Deadly Six, né? Eu acho que a tradução, as outras traduções pra cá, tentar fazer um nome mais pessoal, porque o nome em inglês é meio estranho mesmo. Mas... Enfim, né, nas primeiras edições eles estabelecem isso, que essa vai ser o próximo Esquadrão Suicida. E aí já na segunda e na terceira edição a gente tem a missão deles na Badnísia, que é esse país onde o presidente que... Pera, eu não lembro que é o presidente que eles colocaram no poder, não consegue assumir, é isso? O presidente que eles colocaram no poder não consegue assumir, né? Porque tá uma revolução no país e tudo mais. Mas peraí, antes de falar isso, tem uma outra coisa muito importante pra falar sobre o título, que é a Amanda Waller. Ela não é mais a responsável pelo Esquadrão Suicida. Ela aparece só na primeira edição e ela já deixa claro assim que, ó, vocês estão sob nova direção, é esse maluco aqui que é o Locke, né? Locke, com o C mudo, né? E ela vaza. E aí a gente vai ter um cara que ele é... Você nota claramente que é um personagem desestabilizado total, sabe? Assim, ele quer botar o pau na mesa toda hora e ele não tem essa confiança de, assim, eu estou mandando em vocês. Então ele trabalha em cima de ameaças, tanto que o Homem Zebra, que é um dos personagens mais fortes aqui dessa galera, tem que ficar protegendo ele toda hora, porque ele é um cara muito desconfiado, né? Ele não se sente que ele tá na rédea do poder, que ele pode ser traído a qualquer hora, né? Você acha que a Waller fez falta no contexto todo? Acho que talvez a Waller não funcionasse, né? Porque a gente tem um pouco de empatia e carinho carinho é a palavra. A gente conhece a Waller. A gente sabe como ela trabalha. E talvez não funcionaria na dinâmica que esse título quer proporcionar, sabe? Eu gosto disso, da dinâmica. Tirar ela dali chacoalhou as coisas, até porque é outra direção, né? Que tá mandando nos caras. Né? Ele jogou os personagens num lugar que eles não conhecem, né? Boa. Exato.
Sim, exato. Eu senti isso também, assim, que tirar o Waller foi bom porque a Waller meio que já conhecia eles, você bota alguém que não se importa. Não se importa com a Arlequina, não se importa com o Pistoleiro. E aí a Waller já se importa. Eu acho que pra usar ela teria que ficar filha da puta demais, assim, e dar um certo salto do status de... Ela é, né? Mas, assim, ficar mais filha da puta que ela já tava pra funcionar. Tem até um diálogo entre a Arlequina e o Pistoleiro, que eles estão falando... Esse Loki é muito lunático. A gente quer de volta o Waller, porque a Waller é nossa monstro. Como assim? Tipo, ela tá fora, entendeu? Eu acho que isso resume muito, tá ligado? O porquê o Waller vazou, né? Que eles falam assim, a Waller é filha da puta, mas ela é a nossa filha da puta, tá ligado? Ela não faria coisas que esse cara tá fazendo. Esse cara é mais insano do que o insano que a gente já tá acostumado, né? E ela também é mais cabeça, né? O Loki é meio pau mandado, é outra coisa que fica. Porque a Waller, ela, assim, ela ainda tá no governo, mas ainda assim, sabe? A Waller não deixa ninguém mandar nela. E ela perde o Esquadrão Suicida e o Loki é um cara que ele é um pau mandado. Eles sabem que ele é um pau mandado e isso incomoda. Porque, né, você tá vendo alguém que tá ali, é literalmente um pau mandado, é um cara que é um cuzão, que não se importa com você, e que não é nem ele que tá planejando tudo, ou dando as ordens, que eles entendem que tem alguém por trás. Que é outra coisa que deixa eles também cabreiros, assim, né? De ver, tipo, puta, o que é esse cara? Qual que é o plano que tá acontecendo? Ele é só o testa. Ele é só o teste, exato. Já na segunda edição, né, pra frente, aí a gente vai começar a ter o plot da história. E eu queria falar assim pra você, meu querido ouvinte, que tipo assim, a primeira história é bacana. Eu falei assim, legal, a primeira história é bacana. Mas a segunda edição, o final da segunda edição foi o que, quando eu li, foi o turning point, né, que eu falei assim, beleza, eu vou ler até o final, essa história é foda, tá ligado? Porque ela acaba com um gancho muito da hora. Né, foda que já nessas duas edições seguintes a gente tem esse arco de Banísia lá, né? Que eles tentando. É muito curioso que já começa com o presidente morrendo, você fica, eita, o que vai acontecer? E aí depois você entende o contexto todo e os revolucionários já começam a atrair e tem um plano por trás, desde a segunda edição, assim, e o Pistoleiro entra, mais pra frente a Arlequina entra. E nessa missão a gente também descobre a gente também descobre que a presidente da Banísia é a mãe de Aire, né? E elas têm uma conversa e tal. E que é um outro plot interessante depois lá no final, né? Uma volta na oitava edição, né, pra falar sobre isso aí. Sim, e também propriamente no final, assim, e aí você entende por isso também que eles nem tiram ela do poder e mata o presidente, tipo, dá tudo errado na missão que o Loki queria dar pra eles, assim, tipo, dá tudo errado. E aí eu fiquei um pouco na dúvida porque só dá merda, eles só se fodem e meio que não fica por nada, assim, tipo, eles fingem que mataram a presidente, não matam. E o Loki vai lá e toma um choque da pessoa que tá comandando ele. E meio que fica por isso mesmo, assim. Eu achei que talvez tenha faltado uma bombinha explodindo na cabeça de alguém ali, sabe? Nesse momento eu gosto da dinâmica porque, tipo, os revolucionários, eles sabem o que eles estão fazendo, eles se infiltraram e tal. E, tipo, o Deadshot, depois a Arlequina mais pra frente e o resto do Esquadrão Suicida normal ficam, tipo, em cima do muro, não tem né? nenhuma de nada. Porque, tipo, se eles ajudam os revolucionários, eles ficam mais perto da morte. Mas o Jock lá e quem tá liderando o Jock tá sendo, né, também bem zoados, assim, né? Então eles ficam, putz, e agora, né? Tanto que o Barbatana usa telepatia, né? E tem umas partes que o pistoleiro já tá dentro, já tá sabendo que tá rolando, a Arlequina não. E eles ficam usando telepatia e a Arlequina fica olhando pra ele, mano, o que vocês estão fazendo? Alguém fala alguma coisa. Sabe uma coisa que eu achei foda, assim, no título, que eu reparei nesse arco em si, que nem, tipo, o Ricardo falou que o personagem favorito dele é a Ozita. Eu também gosto muito da Ozita, porque, assim, uma parada é quando você cria um super grupo, ou cria uma equipe dentro dos quadrinhos e tudo mais, e aí você estabelece relações entre eles. Fala assim, esses personagens, eles se conhecem há muito tempo, eles se conhecem, etc. E aí eles vão fazer uma missão, vão fazer uma aventura e tudo mais, e aí dá várias coisas erradas e etc. Parece que eles ainda não estão entrosados para realizar essa missão. Aqui, nesse título, o Tom Taylor consegue escrever muito bem uma super equipe. Ele consegue mostrar que esses personagens se conhecem há muito tempo, fazem isso há muito tempo e eles são muito sincronizados. Porque a Ozita, ela dá ordem de comando para os outros personagens e os outros personagens agem instantaneamente com as palavras dela. Ela tem uma parada aqui, tipo, nessa edição, que ela fala assim, o Inca distância, e a Inca já sabe que ela tem que colocar o soldado na frente dela pra ela acertar o soldado com um soco, porque o cara tá com uma metralhadora à distância, né, dela. E ao decorrer de todo o título, ela dá várias palavras de comando muito exatas, assim, e que eu falei assim, beleza, eu consigo sentir que esses personagens, eles estão muito tempo juntos, eles são uma família há muito tempo,
e eles são muito sincronizados pra fazer o que eles precisam fazer. E isso é muito legal de se ver, que não é todo roteirista que consegue dar essa mão pra um super grupo, sabe? Pra uma equipe. E pra mim é um dos grandes acertos, assim, desse título, tanto que faz cada morte que a gente vai ter ao decorrer do título, porque muita gente vai morrer mais pra frente, você sentir ela, porque você falou, putz, cara, os personagens ficam abalados e emocionados como se fosse alguém dentro, do que ao contrário que seria como se fosse um Esquadrão Suicida falando, o trapaceiro morreu, foda-se, sabe? Eu acho que o grande destaque dessa fase é isso. Porque a equipe funciona muito bem, sabe? A equipe conhece há muito tempo, eles são família, eles estão juntos, eles são unidos, eles sabem até onde pode fazer pro bem pra pessoa e pro mal pra pessoa, sabe? Eles se conhecem, né, os limites de cada um. Exato. E outra coisa bacana também, né, é que tudo tá arquitetado. Você, a partir da segunda edição, você nota que é um plano deles entrar dentro do Esquadrão Suicida. E isso te deixa empolgado, né, pra avançar no título. Sim, aí eles vão já pra segunda missão, né, que seria atrás do Boomerang, que tava fora da equipe, que mencionou o nome, né, eles não podem ficar falando do Esquadrão Suicida publicamente. E aí o Esquadrão Suicida é enviado atrás deles na Austrália, né. O próprio Tom Taylor, que é australiano também, e é interessante isso, né? E eles são enviados pra lá, tem uns momentos onde eles ficam sem sinal, que eles explicam pra Arlequina o que tá rolando, já que não tem ninguém vendo, até eles, de fato, irem confrontar o Boomerang. Eu queria falar uma parada que eu gosto de vingança desse quadrinho, assim. Porque, tipo assim, o tubarão, que não é o tubarão rei, é só tubarão, e parece mais o tubarão do filme do Esquadrão Suicida, né? Ele come o Escama, que é o irmão do Barbatana. Beleza. E aí o Barbatana tem que trabalhar junto com ele, e o tubarão fica tirando com ele o tempo todo, né? Come teu irmão, sou mais próximo do teu irmão que você agora. E os caras eram gêmeos, né, mano? E gêmeo é assim, é você nascer com o seu melhor amigo. É uma parada muito próxima. Gêmeo telepata ainda, né? Exato, que eu acho que deve ser a coisa mais íntima ainda, né, cara? Não que todo gêmeo não tenha telepatia, que eu acredito que todo gêmeo tem, tá ligado? mas enfim. E aí, quando o Barbatana se vinga, é muito maneiro, que ele é meio Aquaman, ele fala com os outros tubarão, né? E faz o grande tubarão ser comido por um cardume de tubarão. Ele morde, né? Eu não sei se ele morde ou corta o tubarão e por causa do cheiro de sangue, né? Né? E ele fala assim, eu nem pedi pra eles, eu só sugeri pra eles virem até aqui, e eles vieram, tá ligado? É curioso que esse tubarão, no caso é o tubarão, não o tubarão rei, porque no 952 o tubarão rei tinha virado um tubarão martelo. E aí quando eles introduzem esse outro, eles chamam só de tubarão, porque ele é um tubarão já normal. E aí no próprio filme, a galera pergunta pro James Gunn, porque não foi martelo e tal. E diz que eles chegaram a fazer e pensar em ser um tubarão martelo e não um tubarão usual, nunca assim, né? Um tubarão branco. Só que aí ficava difícil por causa da questão de olho e expressão, e é muito difícil, assim, né? Porque é um olho, tipo, muito acima e muito separado. E eles acabaram mantendo um tubarão normal, e aí é por isso, nos quadrinhos, que o tubarão atual, bom, até ele morrer aqui, né? Que é só um tubarão, ele tava com o nome de tubarão, e agora, se eu não me engano, em quadrinhos recentes, voltou a ter tubarão rei, se eu não me engano, um outro tubarão que tomou o nome de tubarão rei, que é um tubarão branco. Tá Então, que assim, nem muitos Discovery tubarões, Channel, haja tubarão. muitos tubarões. Semana do tubarão. Pode crer. Mas aí, avançando no plot da história, né, a gente tem eles vão lá, né, faz o rolê da publiqueta, que nem o Mael já disse lá, da mãe do Ninja, Road etc. trip na Austrália. É road trip na Austrália, e aí eles vão atrás... Pode Aliás, falar. eles usam essa road trip pra dar uma aprofundada, né? A Arlequina descobre que os revolucionários têm um plano, e a gente vê a origem da Osita, né? Que ela sofreu experimentos, e aí chegou um dia onde ela e a mulher dela foram chamadas pra fazer segurança pra um esquadrão aí, que seria a Força Tarefa X, né? O Esquadrão Suicida, e a namorada dela acabou atingida por um bumerangue e morta, ela perdeu o braço, a própria Osita perdeu o braço, ali que ela ganhou aquele braço roubou, né? E ela fica com essa questão da vingança contra o Esquadrão Suicida. Bumerangue. Exato, né? Exato. Eu gosto, né, que eles escolheram um negócio tipo assim, um tiro na cabeça, pode ser qualquer um, tem 1 milhão de gente que dá tiro. Agora um bumerangue, não. O bumerangue só pode ter sido um maluco. Eu acho bacana, porque toda hora eu ficava tentando adivinhar qual que é o plot do título. E aí, quando acontece isso, eu falo, beleza, então é uma história sobre vingança. E aí depois, não é, tá ligado? Tem mais coisa envolvida, né? E aí meio que se inverte, né? Porque quando eles vão encontrar o Boomerang, o pistoleiro, por mais que não seja o maior fã do Boomerang, a Arlequina, eles conhecem o cara, eles são meio que já foi do Esquadrão Suicida e tal. E os revolucionários são contrários, os revolucionários querem matar o Boomerang. E aí, o Loki também quer matar o Boomerang, por sinal, né? E o Boomerang não ajuda também, eles podem olhar a bomba e queima a cara do Jog.
E aí, na edição seguinte, a gente tem meio que... A gente tem todo um confronto entre o Boomerang e o Esquadrão, e a gente tem meio que o fim desse primeiro arco, onde eles conseguem capturar o Boomerang vivo, e o Loki chega e fala, beleza, pistoleiro, mata o Boomerang aí que traiu a gente. E aí o pistoleiro, junto dos revolucionários, bota o seu plano em ação de escapar dali, né? E aí, tipo, tem uma cena muito icônica que é ele dando um tiro na cabeça do Loki, né? Ele atira o Homem-Zebra e o Homem-Zebra perde concentração, desliga o campo de força e dá um tiro na cabeça do Loki e aparece o selo do Comics Code Authority, que era aquela unidade de... É muito da hora, né, mano? Parece Isso foi muito bom. Sim, nessa cena é maravilhosa. Assim. Na verdade, o pistoleiro não matou o Boomerang nessa cena. Ele atirou no Zebra, que é quando tira Sim. a proteção dele, né? Tanto que no final da edição, Exato, ele finge que vai atirar no Boomerang e atira no isso, Zebra. mostra o Boomerang fugindo junto com eles. Porque na próxima edição, o Boomerang some da edição, que não dá nem tchau nem nada, ele só sumiu. Ele não tá mais lá. Alguém sabe? Não teve, não, o pessoal falou. Ele sumiu. Ele não fala, não tem nenhum diálogo e nada, ele só sumiu. Eles dizem assim, o Zebra aceitou participar da equipe, mas não falam nada do Boomerang, tipo, tchau e benção, Boomerang. Mas conhecendo o Boomerang, né? Certeza, né? Tipo, ele não ia ganhar nada. O Boomerang voltou pro mesmo bar que ele tava antes e boa. Se bobear, pegou metade do copo cheio lá ainda que ele deixou, né? Que ele teve que sair na pressa. Diga-se de passagem, é a edição do Pinote e conta a história da vida dele, né, que ele é um sobrevivente, etc e tal, e é uma história, assim, que, tipo, é uma parte muito emocionante, assim, porque ele vai salvar a galera, né, que ele fala assim, ele pegue todos os controles pra ninguém explodir a cabeça. Isso que é da hora, né, novamente o rolê da equipe que eu falei, né, a Alzira grita, estamos improvisando, quer dizer, agora não tem plano, é cada um por si, Deus pra todos, vamos resolver aqui. E aí tem que pegar, ela pede pra ele pegar todos os controles, e ele consegue pegar todos menos o dele. E como ele tá acelerado, a bomba dele demora pra explodir, né, e aí ele dá tempo de ele se despedir da Alzira antes da cabeça dele explodir. E é uma parada muito, muito emocional, assim, que daí ela fala, meu irmão, pega esse maluco, agora a gente vai se vingar. É legal que na história do Jog, eles falam que a vida inteira dele, ele só fugia só. E depois que ele conheceu a Ozira, ele encontrou um objetivo pra ele, pra lutar, e não só fugir, né? Que é onde eu acabei gostando mais do personagem também. E é muito bacana que ele fala assim, né? A minha vida toda eu corri, o superpoder dele é correr e ele odeia correr, tá ligado? Não, tipo, é um peso isso, quer mostrar que assim, apesar de ele odiar, é algo que ele faz bem e ele precisa fazer, porque ele tá ajudando pessoas que ele gosta fazendo isso, né, cara? Pô, dá toda uma carga dramática pro título, isso é demais, tá? Assim, tipo, o Tom Taylor acerta demais nesses pontos. Sim. E aí o Esquadrão e os Revolucionários conseguem fugir, né? E a gente descobre que quem tava comandando o Loki esse tempo todo era supostamente o Ted Kord, o Besouro Azul, na época já tava só Ted Kord. Exato. Mas pra mim bugou total. Na hora que falou Ted Kord, eu falei assim, peraí, tem algo de errado aqui. Eu fiquei até bolado, até depois vai avançando a história, mas ficava, pô, cara, por que o Ted Kord, tadinho, né? Tá tipo, Tom Taylor tá mudando a aparência do personagem, né? Nunca foi assim, né? Mas eu fiquei depois, pensando, será que ele confundiu com o Maxwell Lord? Porque parecia muito, né, cara? Eu fiquei pensando, será que a tradução escreveu errado? Aí veio um letreiro gigante escrito Kord. Eu falei, cara, na minha cabeça vinha esse maluco, o maluco lá da Mulher Maravilha, né? O Max Lord lá. Não, aí combinava, assim, esse perfil combinava muito com o Maxwell Lord, assim, apesar de ele não ser tão milionário assim, né? Mas era um cara que tem grana também. Mas, tipo, aí que é o da hora, porque, assim, pra quem conhece a DC e, tipo, um pouquinho mais, né? Vai viajar, né, nessa questão, pô, por que o Ted Kord tá supostamente do mal? E do mal mesmo, né? Porque era uma parada mega evil, assim, né? O que ele tava executando com o Jock lá, né? Ele torturava o cara, tipo, ele punia o cara porque ele fez coisa errada, entendeu? Ele executava o cara. Fora que Então o Ted ele tava Kord mal. era um herói, né? Tipo, né? Que herói tá se metendo nisso, assim, né? Tipo... Não, e o Ted Kord é um cara queridíssimo. E ele é queridíssimo, pô. Ele é um dos personagens mais queridos. Na hora já me veio na cabeça, putz, mano, você vai fazer que nem fizeram com o Wally West, velho? Vai cagar meu personagem? O que aconteceu? Tipo, errou. O Ted Kord é um cara conhecido por ser muito nice guy entre os super-heróis, né, mano? Tipo, todo mundo gosta dele porque ele é um cara, pô, ele é o cara que quando chega no churrasco, o churrasco fica mais alegre, sabe? E o próprio Taylor já escreveu bem o Besouro Azul no Injustice, né? Então ficou todo mundo meio... Tipo, não era por não conhecer o personagem, né? Era tipo, né... E também o Taylor não é um cara novatão, ele já mexeu com Injustice, que mexeu com o universo inteiro da DC, então ele sabe, né, onde que tá cada cara, né, no espectro. Isso é bacana, né? Então aí tem destaque. Tem mistério e tem destaque.
O que eu ia falar, cara? Na próxima edição, a gente tem o Batman, né, na história. E aí eu não gosto do Batman, já fiquei torcendo o nariz. Mas eu acho bacana da forma que o Tom Taylor fez o Batman nessa edição. Tipo, ele não ganha protagonismo nenhum na história, ele é um coadjuvante na história, que isso é muito bacana, ele continua mantendo o foco nos revolucionários. E aí, o conduzir dessa edição, eu acho muito bacana. Que assim, os revolucionários estão no local, fazem alguma coisa e eles avançam. E em seguida mostra o Batman seguindo os rastros deles. Eu achei bacana a construção da história sendo dessa maneira, sabe? Mostrando a investigação do Batman seguindo eles. Eles vão pra Gotham tirar as bombas, né? Que é outra coisa. Por que um grupo de supervilões ou procurados, pelo menos, vai pra Gotham, né? Tipo, tanta cidade. Tem alguma cidade que eu não tenho um vigilante, gente. Chicago, não deve ter ninguém. Vai pra Chicago. Manda alguém tirar sua bomba. Mas não, eles têm que ir pra Gotham, porque aí tem que ter, obviamente. Que a Arlequina falou que ia falar. Ah, verdade. E a história que a Arlequina fala que conheceu ela no Asilo Arkham, que é uma doutora que ela conheceu lá. Só que essa doutora é totalmente psicótica, velho. Ela não usa nem anestesia pra tirar as bombas deles. Não, e ela escapou do Arkham e o Batman só descobre que eles capturam, né? E vem que ela tá inconsciente, tipo assim, ó, avisa lá que tal pessoa escapou do Arkham. Era não sei que outra coisa. Mulher, né? A mulher que matou não sei quantos guardas com a colher, uma parada assim, não era? Matou 3 guardas com uma colher. E aqui tem outro elemento que é muito presente nas histórias do Tom Taylor, que é o cachorro, né? Eles ganham um cachorro nessa edição, né, velho? Sim. Na edição seguinte, eles vão, a filha do pistoleiro vai chamar de Dog Shot, que eu não sei qual que seria a tradução, porque é um nome muito específico, mas muito bom. Toda a história de Tom Taylor tem um animal de estimação, né? Os caras pegam um animal de estimação. E por isso que eu falei assim, é um elemento muito Tom Taylor. Você sabe que é uma história do Tom Taylor, porque ele introduziu um animal de estimação, tá ligado? Outra coisa que eu acho muito bacana nessa história é que ele introduz muitos elementos do Batman, mas ele faz no modo comédia, né? Que é, por exemplo, a Arlequina falando, olha, tem vários soldados caídos aqui em volta, eu já estive nessa situação algumas vezes. E aí é uma página inteira do Batman atrás dela, ela falando isso. Muito bonita a página, muito bem desenhada pelo Bruno Redondo, e é uma parada muito comédia, né? Que daí as personagens que são lutadoras, né, da história, né, que é a Tigre lá e a outra maluca, do Gorrinho, e o Batman atrás da Arlequina. Daí a Arlequina Vila, elas não estão lá. Aí a Vila não tá lá. E aí ela fala assim, chega de bate sumiço, sabe? Tipo, combina demais, mano, com o que tá acontecendo. Que ele faz aquele negócio de Batman de ninguém tá vendo, ele vai lá e bate alguém, né? E ela Isso fica, é de não, novo, pode né, fazer. galera? Isso é tão Tom Taylor, né? Porque é muita assinatura dele esse momento. Ele assim. deu uma zoada, né? A verdade é essa. Sim. Ele deu uma zoada. Mas ele faz umas paradas que eu acho muito bacana, tipo, a Alzira fala, se a gente pressionar, a gente consegue derrotar ele. Aí o pistoleiro fala, olha só, ele não fala com essas palavras, mas na minha cabeça soa assim, né? Ele fala assim, ó, nesses anos dessa indústria vital de super vilões, já participei de vários grupos que acharam que davam conta do Batman e não deu certo. Então, foge, não vai dar certo. Mas o pistoleiro vai lá e protege eles, né? E luta com o Tenta Batman. ganhar tempo, né? Sim, Né? Ele sim. fala, eu vou Pra ganhar tempo, né? E pra você ver, ó como as coisas se alinham. O Ricardo comentou exatamente isso. O Esquadrão Suicida só funciona porque eles não têm um cara assim, né, nível A de poder. E é exatamente isso. Chega um Batman, que a gente sabe, né, querendo ou não, é um cara nível A, né? Apesar das polêmicas aí, né? E é isso, cara. O Esquadrão Suicida não tem que conseguir tancar um cara desse, como esse aí, né? Assim, dadas as proporções aí, né? Tanto que o pistoleiro bate, aí a menina já fala assim, cara, você atirou no Batman, você matou o Batman? Ele falou, não, eu só imobilizei ele por alguns minutos. Ele vai levantar e vai ser pior quando ele levantar, tá ligado? E legal que eles fogem e levam o carro do Batman junto, tá ligado? Eles vão e levam o Batmóvel junto pro Batman nem atrás deles também. Pra teletransportar, né? E deixa o Batman muito. Aí o Coconema deve ter amado, né? Que é o Batman constrangido. E o pistoleiro até fala, você quer que eu chame o Uber pra você? Porque naquele momento também uma coisa que a gente não sabia, mas eu não sei se era coisa da Waller ou se já era coisa do Jock, que tipo, tanto o pistoleiro quanto a Arlequina, eles já estavam, né, tipo, livres, né, da pena. Porque o lance é assim, você faz as missões, né? Você faz a missão e diminui a pena. Então, obviamente, uma hora tinha que acabar, né? Tipo, eles já estavam sendo escravos do sistema, porque eles já pagaram a pena dele e eles continuavam fazendo missão, nunca falaram pra ele que eles já tinham encerrado o débito dele com a justiça, né? E isso é uma coisa que deixa o pistoleiro boladão, né, velho? Que ele, eu já podia ter ido ver minha filha há muito tempo, né? É até que o Bruno Redondo, ele faz uma arte muito foda, que é muito expressiva essa cena que eles descobrem, que ele mostra, tipo, o olho deles, assim, de quanto de raiva, assim, que é muito bem feito do que o Bruno Redondo faz, né? Sim, sim. Eu gosto muito de duas cenas com o Batman, que primeiro o pistoleiro colocando o cachorro na frente dele pra se defender, ele fala, você não vai bater no cachorro. E aí ele fala pro Batman, fala, não, ó, eu fui perdoado pela lei. E o Batman fala, não, naquela voz de Batman, não por mim. E aí o pistoleiro fala, porra, mas você vai quebrar a lei pra me prender? E o Batman fica na dele. E aí tem a cena final, né, que a Wink roubou o carro do Batman, o Batmóvel, e aí o pistoleiro manda quer que eu te chamo um Uber? E o Batman, quer que eu te chame uma ambulância? E o pistoleiro só vai embora, que é a última cena da edição, muito boa.
Esse diálogo final do pistoleiro com o Batman tem vários pontos que eu ficava muito feliz. Que, tipo, por exemplo, o pistoleiro também fala pro Batman assim: eu podia ter atirado no único lugar na sua máscara onde tá exposto. E você acha que eu não acertaria, sabe? Tipo, eu poderia ter te matado. E eu não te matei também porque eu não queria te matar. E são coisas que eu fico assim: Batman, você não é o pica das galáxias que você acha que você é, tá ligado? O cara podia ter acabado com você. E aí ele fala esse rolê aí que o Bruno Mael falou, né? Das dinâmicas e tudo mais. E o rolê do cachorro também eu acho muito engraçado, que a menina dá o cachorro pra ele e fala, toma o cachorro, e ele fala, pra que eu preciso do cachorro? Você acha que o Batman vai bater num cachorro, tá ligado? E ele usa, literalmente, eu não achei que ele ia usar, tá ligado? Aquele negócio, né? É o Tom Taylor dando espetadinha nos Batmaníacos também, né? Exato. Ele também joga na cara do Batman uma parada dos Robins, né? Que ele fala da filha dele, né? Aí ele fala assim, sua filha merece um caminho melhor do que esse. Aí ele fala, tipo, meio que, e os Robins não mereciam um caminho melhor do que esse? E aí o Batman fica boladão, tá ligado? Com a cara de boladão. Eu gosto de Batman constrangido. E o Tom Taylor fez muito bem e ganha mais pontos no meu coração. Aí na sessão seguinte o pistoleiro volta pra casa, né? Ele abandona o Esquadrão Suicida aí e volta pra casa dele pra ver a mulher e a filha. Né, a filha que já tenta meio que ser inspirado pelo pai, ele não gosta, né? Porque ele não gosta de ser um mercenário, um super vilão, e a menina já quer se vestir, quer ter um codinome, etc. Só que aí o suposto Ted Kord manda irem atrás deles e vão atrás do próprio pistoleiro. Eu fiquei com medo do pistoleiro morrer aí, né? Ele morre só mais pra frente. É o spoiler, mas se você tá aqui, você já leu o segundo volume, eu deveria ter lido, né? Aqui tá na zona de spoiler, né? Você foi avisado. Foi avisado. E Cada aí missão, cada spoiler pode ser o último. Exatamente. E aí eles meio que juntam de novo esse esquadrão, que nem esquadrão já seria só os revolucionários, fala tipo, não, sabe, eles vieram aqui matar, então vou atrás deles. E aí a página final do pistoleiro falando, é a hora de matar o Esquadrão Suicida. Essa edição do pistoleiro indo ver a filha dele, voltando pra casa, é uma edição com, acho que, pra mim, são vários diálogos muito ricos, entendeu? Porque conta muito do personagem pistoleiro nesses diálogos, porque ele tem ali uma conversa com a esposa dele, e a esposa dele diz, tá, qual que é a tramóia, tá ligado? Aí ele fala, não tem tramóia, eu paguei meu débito e tal. Ele fala assim, você já veio aqui outras vezes falando que pagou o seu débito, só que não é assim que funciona, sabe? Tem sempre um a mais, né? Aí ele, não, agora eu quero fazer as coisas certas e tal, pelo bem da nossa filha. E a filha mostra, né, que ela admira o pai, ela tem um talento do pai, né, de atirar também, que ela é campeã em arco e flechas, etc. E aí vem a notícia na TV e a esposa fala, viu, eu disse que tinha uma tramóia. E aí o pistoleiro, pô, eu não fiz nada, eu te juro que o meu débito tá pago, né? E ele, em pensamento, né, nos balões de pensamento, ele fala, putz, eu vacilei, eu fui juvenil, eu sabia que não ia ser tão fácil assim, né? E aí ele vai vestir a roupa, né, de pistoleiro e vai partir pro vamos ver, e ele resolve fazer de uma maneira diferente, né? Ele resolve se entregar. Ele fala, não vou, né, resistir, eu vou me entregar. E eu acho foda a cena de ele se entregando pela arte do Bruno Redondo, né? Dele com as mãos erguidas assim. Caralho, é muito cheia de detalhes. Ele desenha demais. Foi assim que quando eu vi, eu falei, putz, mano, Bruno Redondo, você manda bem demais na arte, cara. Você é muito bom. E aí a gente tem todo um conflito do pistoleiro aqui, que ele tentou fazer da maneira certa, mas a própria força-tarefa que foi buscar ele não quer fazer da maneira certa. E aí bota a filha dele em risco. E eu fiquei com medo danado essa edição toda da filha dele morrer. Eu não aguentaria se a filha dele morresse nessa edição, tá ligado? Isso aí é o velho não, né? É usando o melhor jeito do esquadrão, né, cara? Porque o esquadrão tem disso, de você pegar o personagem e fazer você gostar do personagem e depois, né, como a gente vê mais pra frente, né, o pistoleiro... Exato. Vai, né? E a filha dele aqui, né, ela vê uma bala na direção dela, né, e aí a Wynka aparece. E aí, beleza, chegou a galera, né? Porque até então, cara, você fica naquela situação, pô, o pistoleiro, você sabe, o pistoleiro é um cara, um personagem bom, um personagem que você pode até gostar, mas você não tem um personagem que é o que... Pô, é o Will Smith, né, mano? Não vai morrer o Will Smith, né? Cara, morreu o pistoleiro, pô, morreu, caraca, o cara tão foda, atirado, mas quando ele te dá o pistoleiro, ele te assim, toma aqui, ó, esse bebezinho que tão lindo, você pega o pistoleiro no colo, bonitinho, e aí acontece o que aconteceu. E é uma parada que eu fiquei até a última edição esperando ele ser ressuscitado. Eu falei, ele vai ser ressuscitado, né? Não é possível, ele vai ser ressuscitado. Tanto que quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu perguntei pra vocês, né? Eu falei assim, cara, ele morreu mesmo? E aí a gente vai pro plano final do Esquadrão Suicida, né? Que é matar o Esquadrão Suicida. E aí eles explicam, tem tipo uma introdução explicando toda a vida da Ninho, como é que ficou em português, é mesmo? Águia.
Águia, que é uma parada muito bacana, que ela é filha da presidente lá do país, da primeira missão, e aí a mãe dela teve que abrir mão entre ela ou o povo, né? E aí a mãe escolheu entre o povo, né? Entre o país e tudo mais. E eu acho bacana que ela não teve ressentimento, que ela falou assim, poxa, de todas as escolhas que minha mãe poderia ter feito, né, com relação a isso, ela escolheu a que teria menos impacto, né? A que poderia causar menos morte. E eu não julgo ela por isso, porque ela fez a escolha certa, por mais que eu tenha sofrido na mão dos experimentos, ter ganhado as asas e etc, que mostra que foi uma vida sofrida, né? Foi uma vida de laboratório, experimentos e etc. Eu acho bacana um amadurecimento que a personagem tem com relação à escolha que a mãe fez, né? Consistência, né? A mãe criou a filha já com esses valores, né? E teve que, mesmo na hora de tomar a grande decisão, ela não foi pelo lado emocional, né? Ela foi pelo lado assim, de uma outra força maior, né? Então, interessante. Exato. Eu também achei interessante. E aí a gente vai avançando mais na história, e aí a gente vai resolvendo o plot do Ted, né? A gente vai descobrindo que o Ted não é o Ted, né? E, na verdade, era o Máscara Negra que tá disfarçado de Ted, tá com poderes da máscara que refletem a um rolê meio camaleão, né? Isso. É recente isso até, né? Eu não sabia. Como eu não conheço o Máscara Negra, achei que era um poder dele mesmo. Não. Eu acho que é mais recente essa parada aí dele, né? De ele ser meio camaleão. Eu acho bacana que ele introduz o Superman. Ele já tinha introduzido o Batman, aí agora ele introduz o Superman, mostrando, tipo assim, o Superman tá aqui, e aí ele resolveu o rolê. Esse momento é muito bom, porque acho que a Ozita fala, não, e agora a gente vai invadir o Ted Cord aqui e estamos preparados pra tudo. Aí vira a página assim, eu não estava preparado pra isso. E elas assustadas assim, né? Eu fiquei feliz que quando eu li, eu falei assim, quebra de expectativa, mas foi uma quebra de expectativa boa pra mim. Eu falei assim, caralho, o Superman apareceu e resolveu o plot da história. Olha que coisa bacana, sabe? E fazia sentido, né? Pra mim fazia sentido essa história do Superman, porque o Batman tava ciente mais ou menos da situação, porque o Batman é o detetive. Aí eu pensei, o Batman avisou o Superman foi lá e resolveu. Pra mim foi isso. E de novo, né, o Tom Taylor brincando demais com os elementos, né, que ele pode usar aí do universo DC, né? É um cara que sabe o que faz, né? Então é maneiro. Fora que é o Superman, né? Tipo, você pensa assim, Superman, o que já vai fazer contra ele? Deixa quieto, né? Não vou fazer o quê? O cara é forte demais. E aí, cara, quando o Superman aparece aqui, pra mim, mano, é um plot twist do caralho. Porque eu pensei, cara, o Superman apareceu e resolveu toda a treta deles. Olha que coisa bacana, mano. Foi uma quebra de expectativa total. Não, foi maneiro. A gente até comentou, né, que, tipo, cara, de novo, o Tom Taylor sabendo usar coisas do universo DC, né, pra, tipo, né, o Superman muito acima, né, do que aquela equipe pode ser, né, então dá uma intimidação, da hora mesmo. A Alzira até tenta botar o dedo na cara dele, e aí a galera fala, cara, é um super-herói. O que você tá fazendo, sabe? Vamos só ir embora, só. E pra mim fez até sentido o Superman aparecer lá, porque até então o Batman viu o Esquadrão Suicida lá, ele foi investigar e mandou o Superman lá. Então pra mim faz sentido o Superman aparecer lá pra resolver o B.O. É um problema, qualquer herói poderia aparecer ali, tá ligado? E o Superman aparecer e dar uma de escoteiro, ele conversa lá sobre a moralidade do pistoleiro, com questão a filha dele, etc. E aí o pistoleiro, né, novamente muito sagaz, né, ele, dá um autógrafo aqui e tal, aí o Superman dá um autógrafo e ele fala, pô, eu nunca falei o nome da minha filha pra você, como é que você sabe o nome da minha filha? E esse vidro, se você entrou de fora pra dentro, não tem vidro pra dentro aqui, quebrado. O que aconteceu aqui, tá ligado? Aí é pego a mentira, e eu, olha só que Ele sagaz! ainda fala, não faz sentido nenhum o Superman amarrar alguém, tipo, porque ele é o Superman, né, não é o Batman. Exato. E porque se amarrou, não faz sentido. Aí vem um bang, e aí acontece, toma um tiro no peito e depois um tiro na cabeça, e é um Máscara Negra dando uma de camaleão. Bruno Messer, sabe quando o Máscara Negra ganhou esse poder de se tornar camaleão? Cara, eu acho que não, eles introduzem aqui, né, que a máscara dele teria como, teria também uma tecnologia que alterar não só o rosto dele, mas o corpo inteiro, e tipo, cara, é totalmente camaleão das ideias. Quando eu vi isso, eles até, tem uma hora que eles falam camaleão em negrito, eu falei, bicho, sim, o Tom Taylor foi claro, ele falou tipo assim, tá, tipo camaleão da Marvel, eu sei que eu não posso usar, mas tipo isso, assim, e eu achei que foi um recurso muito bom, e uma ideia interessante desse plot twist, em cima do plot twist do Ted Cord, do Superman. De mostrar que não, o Ted Cord não era Sim. o Ted Cord, né? O Superman não um era, alívio né? também, né? Então, Um cara, alívio isso pro aí, Ted Cord que não é o filho da puta que tava ali antes. pô, né? E o fã respirou, né? Fala, ufa, não aconteceu que nem o Everton brincou ali com a mesma coisa do Wally West, né? Heroes in Crisis 2, não. Tem uma dúvida, vocês acham que talvez essa história, o Tom Taylor teria uma proposta pra Marvel com o Sexteto Sinistro e o Homem-Aranha, e aí tudo virou, e aí
ele veio pra DC e aí ele resolveu fazer no Esquadrão Suicida. É assim, sempre tem esses rumores de, tal história pra ser na Marvel que foi pra DC, assim, eu brinco com isso porque tem uns rolês, tipo, o Camaleão, a própria, a Chaos Kitten, né, a Gata Caótica, ela lembra um pouco a Laura e a Gabi lá do Wolverine, tem umas coisas que lembram, assim, eu não acho que é tão claro assim, mas assim, nunca se sabe, né, às vezes o cara teve, às vezes ele teve a ideia de um gibi autoral dos revolucionários, botou no Esquadrão Suicida. A gente tipo, não a tem como inspiração, saber. às vezes, esse negócio do camaleão, né? Mas, tipo, mas é que é muito Arif, Sim. assim, né? Tipo, né? E se, né? Tem que entrar na cabeça do Tom Taylor, a lá Inception, pra descobrir de onde veio essas ideias. A edição seguinte tem o letreiro Esquadrão Suicida, abre com a Ninho com o pistoleiro nos braços morto, né? E ela falando, está morto. E é uma cena muito bacana, assim, uma arte muito bacana, porque a asa dela tá dentro do letreiro Esquadrão Suicida, mas ela e o pistoleiro não, né? Tá à frente, assim, e é meio que, tipo, carregando um corpo, tipo, Jesus morreu, sabe? Eu achei A clássica bem foda. cena da... Como que é o nome dessa escultura? Acho que é Pietá lá, que é a Maria segurando... Acho que é Jesus, eu não lembro. Acho que é Pietá o nome da escultura. Exato, né, cara? Né? Toda a capa de herói tem que ter, né? O Superman lá segurando a Supergirl, né? Enfim, referências. E eles capturam o Máscara Negra, né? E aí a Osita vai e mete ali um arranhão na cara dele pra tirar a máscara. Ela fala, putz, eu não sabia que a máscara tava na cara dele, né? E ele fica ali todo desfigurado. A Arlequina fala, não, é que a máscara queimou na cara dele e tava preso mesmo, né? Ele falou, pô, eu não sabia. Da forma que a Águia, ela descobre que a Wink não é ela, entendeu? Não é o... Ela descobre que é o Máscara Negra, entendeu? Que ela fala, não, porque a Wink, ela é 15 centímetros mais baixa do que eu. E, tipo, aí você vê o quanto elas se conhecem pra ela descobrir que não é ela de verdade. É a parada da intimidade, né, mano? Muito da hora. E vocês não acham também que esse é outro ponto maneiro dessa equipe? Tipo assim, apareceu o Superman, o revolucionário, tá, apareceu o Batman, bem, e aí, sabe? Vou arrancar a máscara do Máscara Negra. Não dá, sabe? E como tipo assim, são meio que leigos no universo. É mais imprudência do que coragem, É, assim, né? exatamente, é mais imprudência do que coragem, sabe? Tipo assim, sabe? E simplesmente não sabe, não conheço, pô. Pra mim, a Roseta veio de Porto Rico. É meio só, cara, dá pra pegar, entendeu? Falando em Esquadrão Suicida, que me lembrou o Will Smith, né? Aquele meme lá, confia. É, eu acho que faz o leitor crescer junto. Eu acho que faz o leitor crescer junto com a equipe também, entendeu? Eu acho que funciona bem pra caramba, porque o leitor vai crescendo junto e, tipo assim, tem a ingenuidade, sabe? E isso é bom pra pegar até mesmo um leitor novo. É ali do Esquadrão Suicida, ele é o Esquadrão Suicida nele, e vê, tipo assim, nem todo mundo conhece todo mundo, sabe? É o Batman, mas, pô, não posso ter medo, posso fazer isso, sabe? Mas calma aí, cara, não é assim. Eu acho muito legal isso, né, nele. Acho que o Tom Taylor soube acertar muito bem. Esses pontinhos que o Tom Taylor acertou fez o gibi ficar muito redondinho, sabe? Muito engranado pra ser gostoso de ler. A edição final, cara, pra mim ela é tipo assim, fechou. Parabéns, tá ligado? Tipo, 11 passos muito bem executados. Tipo, contou tudo que precisava contar pra mim, assim, pra eu poder curtir essa história e ter todo o rolê. No final, né, a Liga da Justiça aparece. Não, é foda que a 10ª edição acaba com um gancho muito grande, né? Que eles estão indo atrás ali da irmã do Tintin e ela vai explodir, o Homem-Zebra tá segurando ali o campo de força e vai dar tudo errado, né? E a edição 11, ela começa já na surpresa de mostrar o Jog ali no necrotério, né? O cabelo dele até cresceu de volta, dá a entender que passou o tempo e tal. E ele foi assustado e aí aparece o Corredor Negro e fala, tipo, ó... A cabeça dele cresceu de volta, é claro. Também, Tipo... a cabeça... Tem esse detalhe. E, de novo, né? Do nada, né? Tipo, você nem lembrava mais, né? Pô, morreu, né? Sim, ele vai botar o uniforme e tá rasgado ali, né? A cabeça dele no uniforme, porque explodiu. E ele fala que o Corredor Negro fala que é pai dele, né? O Corredor Negro lá dos Novos Deuses, criação do Kirby, uma piadinha com o Stan Lee, etc. E eu acho um pouco curioso, assim, porque a gente ficou pensando, quando que o Corredor Negro fez esse filho? Ele fez como Corredor Negro ou como hospedeiro humano dele? De onde que saiu isso, assim? Complexo e zoado. Sim. E aí o Corredor Negro... É o tipo de perguntas que você não pode fazer pra curtir Sim. o título, tá ligado? E o Corredor Negro meio que desperta ali os poderes dele, porque o Jog vira de fato um velocista, né? Ele não seria força de aceleração, porque o Corredor Negro não usa força de aceleração, mas ele tá ali com aquele raio preto e aquele lance que ele tem ainda o poder do Corredor Negro, que seria também de onde veio os poderes originais dele. E aí ele vai lá ajudar toda a situação com o Homem-Zebra e a Tintin, etc. E eu acho muito foda, inclusive, que parece que ele não tá sacando o que tá acontecendo, que ele meio que chega,
Fala assim, beleza, é isso. E aí a irmã do Tintin cai no mar e fala, tem que recuperar ela também? E o Zeta fala, tem sim! Ele vai lá e pega. Ele meio que chega e salva o dia. O que eu falei antes dele ter limitação pra não salvar todo mundo, aqui o Taylor tira a limitação pra ele poder salvar todo mundo. Ele é legal, né, que tipo, acaba, eles resolvem um plot final da história, aí a Harlequina fala, beleza, agora eu vou colocar uma bala na cabeça do Máscara Negra. Aí a Osiris fala, não, você não vai botar uma bala na cabeça desse filho da puta. A gente vai se reunir e todo mundo vai botar uma bala na cabeça desse filho da puta ao mesmo tempo, tá ligado? Aí beleza. Aí vem a Liga da Justiça, vem o Arqueiro Verde. Aí eles brincam que eles ficam dando tiro na perna dele, né? E aí tem o Arqueiro Verde, tipo, apontando assim, né? Para, tá ligado? Aí ela fala, ele não precisa das pernas pra falar. Sim, eu gosto muito da cena ali quando eles ainda têm atenção, né? Que a Arlequina tá ali com o Homem Zebra. E lá na primeira edição ela perguntou por que é Homem Zebra? Por que você se veste assim? Você gosta de zebra? Você foi mordido por uma zebra radioativa? E o Homem Zebra não fala nada. Aí ali no final ele ele acha que ele vai morrer antes do Jog chegar. Ele fala, Arlequina, zebras são animais lindos, majestosos mesmo, eu gosto muito. Você acha que ele vai morrer, assim, eu fiquei até feliz que ele não morreu. Ele confessa, né, que tipo, eu não queria falar, mas eu gosto de zebra sim. Uma coisa que você tava percebendo é que o Arqueiro Verde tá na Liga da Justiça nessa edição, né? Só que acho que desde o 1952 o Arqueiro Verde não chegou a participar da Liga nenhuma vez, né? Ele chegou a fazer parte de alguma equipe da Liga até agora. Aí pra você ver o quanto o Tom Taylor gosta do personagem pra colocar ele, toda a história dele e coloca o personagem. Ele foi pra Liga do Bend depois, talvez o Tom Taylor soubesse de algo que a gente não sabe nessa época, e já botou ele na equipe, mas eu acho que ele selecionou mesmo. Eu acho que ele olhou e falou, eu gosto do Arqueiro Verde, vou botar, me liga, vai ser a Trindade do Arqueiro Verde. Não, porque tem Batman, Flash, Mulher Maravilha, Superman e o Arqueiro Verde. Porque tem sempre aquela discussão, né, se você tem um Batman, você não precisa do Arqueiro Verde, porque é quase o mesmo conceito de personagem, né, só se for pela personalidade mesmo que o Arqueiro Verde, ele tem uma moral diferenciada do Batman, né, mas enfim, isso é conversa pra outro cast. E aí, não, pra finalizar o título, a gente tem uma grande festa, todo mundo muito orgulhoso, e um diálogo da Harlequina com a filha, né, do pistoleiro, né, que também é muito bacana, mano. É foda que a presidente, a filha a presidente ali da Banísia, ela vai e dá anistia pro Esquadrão Suicida, né? A Liga da Justiça chega pra prender, ela fala, não, sou presidente desse país, eles estão aqui comigo de boa, vocês não podem entrar aqui, tirar eles daqui. Eles ficam por ali mesmo, e aí a Arlequina vai visitar a filha do pistoleiro com uma roupa nova, que durou exatamente essa edição, que eu achei meio triste, porque eu adorei a roupa. Durou um terninho essa edição. Sim, eu fico triste, assim, por um lado, se é a última edição do seu gibi, você não vai colocar nada novo, porque é a última edição, né, gente? Às vezes o próximo gibi dela já até tá pronto enquanto eles estão fazendo essa. Mas eu gostei muito dessa roupa, eles podiam voltar com ela algum dia. E elas têm esse diálogo final ali, né, e mais pra frente fica um gancho dos revolucionários. E aí, isso é uma parada que eu gostei. Fica um gancho dos revolucionários, como assim, essa galera, essa equipe, daria um título só deles, tá ligado? Os revolucionários. O grande problema, na minha cabeça, eu fiquei pensando, pô, beleza, essa equipe é legal, ela é carismática, o Tom Taylor soube escrever ela muito bem, mas os revolucionários arrancaria espaço de quem? De uns titãs da vida, de um jovem titãs? Eu fiquei pensando isso, sabe? Se ele teria espaço na editora pra ter um título. Eu acho que do próprio Esquadrão Suicida também, de fazer missões mais difíceis, fora do país, essas coisas. Acho que do próprio Esquadrão Suicida mesmo. Tanto que eles desbancaram a equipe, né? Eu acho que pra mim é uma equipe com começo, meio e fim, assim. Acho que com título solo, muito difícil, né? Até porque, né, é muito difícil emplacar coisa nova, assim, né? Que talvez funcione, sei lá, se no futuro eles, né, tipo, contraporem algum time de herói. Mas acho que o legal deles aqui é eles, tipo, com vilões na dinâmica, né? Eles, entre aspas, aí, eles passam dessa moralidade aí dos times de heróis, né? Eles são, tipo, considerados terroristas até, né, tal. Eles matam sem medo nem piedade também, né, mano? Eles resolvem. Seria legal eles pelo universo DC, assim, tipo, beleza, alguém hoje em dia vai pra China, eles vão encontrar lá a Liga da Justiça da China. Se eles vão pra São Francisco, Nova York, dependendo de onde eles estão, eles podem encontrar os titãs. Pode ser assim, tipo, uma missão da Liga, do Esquadrão Suicida. É um arco conjunto. Encontram eles assim no meio, eles podem ficar habitando o universo DC, mesmo sem ter uma revista própria, assim. Por mais que fosse interessante, eu acho que pode trazer essa solução de usar eles. Mas aí depende, de novo, de outros roteiristas. O próprio Taylor pode usar também, né? Mas eu acredito que outros roteiristas também aproveitar e colocar eles um pouco nas histórias. Às vezes algum deles volta pro esquadrão, sabe? Tipo, é preso. Já eles aparecem em Bloodhaven lá, com Asa Noturna. Ó, olha umas paradas interessantes pra se comentar, assim. A edição 10 tem o letreiro Esquadrão Suicida com a parada de Jesus lá, né? Beleza. Na edição 11 não tem letreiro Esquadrão Suicida. Só no final, a última página tem escrito no chão Os Revolucionários. Não tem, em momento algum da edição, falando que é o Esquadrão Suicida, sabe? Então,
que o Esquadrão Suicida, na última edição, falou está morto. Aqui já começa os revolucionários. Pelo menos eu interpreto assim, né? E a Arlequina, só por título de curiosidade, na capa ela tá com a roupa que o Bruno Mael gosta. Então ela apareceu 2 vezes nessa edição com essa roupa, Mael. Uma coisa que eu acho legal nessa edição também, que eles terminaram toda a trama lá, que entregaram o Máscara Negra também pra Liga e tal. A Osita, ela fala assim, não acabou ainda. Aí o Pecado Mortal fala assim, não, por favor, vamos curtir um pouco. Aí faz, tipo, o orgulho. Aí todo mundo pra poder curtir o momento, pra dar uma piada na atenção deles, né? Chega, vambora, né, tá ligado? Agora vamos descansar um pouco. Eu acho que só um pitaquinho, 2 centavos sobre a equipe, os revolucionários, é que eu acho que realmente não suportam um título solo, sabe? Eu acho que eles podem fazer participações no Black Label, que expande mais, sabe? Ou aparecer em algumas coisas, sabe? Acho que título solo não... Eu gostaria de ver mais deles, mas talvez no formato minissérie mesmo, sabe? Sabe? Fechando. Gosto muito da cena da Harley com a filha do pistoleiro, né? Que ela fala com ela. Aí a filha fala assim, onde você vai agora? Fala, vou lá pra dentro com você. Ela fala, tá, você acha que vai ser aquele clichê, né? Tipo, falar com a criança e vai embora. Fala, não, você é uma psicóloga, uma psiquiatra, você acabou de perder seu pai, eu não vou te deixar sozinho. Ela vai lá e vai com ela. Eu gosto desse final quando lembram, né? Que a Arlequina também, de fato, é formada nisso e, tipo, pô, a menina acabou de perder o pai, né? Exatamente. E eu acho bacana, assim, eu sou um cara que eu tenho muita birra com a Arlequina, pela, tipo, a proposta inicial, quando a personagem foi introduzida, e aí ela se tornou pop, né? Ela se tornou um personagem muito pop. E hoje em dia ela tem outra proposta comparado à proposta inicial dela. Mas cada vez que alguém trabalha bem ela, como o Tom Taylor trabalhou aqui, por mais que às vezes ela me lembrava um pouco a Gabi do Wolverine, eu acho bacana que o personagem, pelo menos, ele tá ganhando o espaço dele da maneira correta, assim, sabe? Tipo, sem querer... Eu não vou dizer forçar o personagem, porque isso vai parecer uma coisa muito, muito de boomer, né? Sem querer introduzir porque tá vendendo, tá ligado? É simplesmente porque o cara quis escrever uma boa história com um personagem. É isso aí, então, meu caro ouvinte, encerramos aqui a nossa jornada, né, pelos revolucionários, pelo Esquadrão Suicida, essas 2 equipes dentro desse título maravilhoso. É uma aventura incrível do começo ao fim, vale muito a pena você adquirir, vale muito a pena você ler, não é dinheiro desperdiçado. Os textos, eles são muito fluidos, assim, você vai lendo que você não vai notando. É uma história muito divertida, tem humor na dose certa, tem ação na dose certa e tem drama na dose certa, então ela casa o melhor de todos os mundos. E considerações finais, alguém quer dar considerações finais com relação a esse título? Caras, acho que comparando aí com as outras fases aí, é isso, o Tom Taylor, ele, tipo, a revolução em comparação do Esquadrão Suicida é isso, né, trazer os revolucionários pra comandar, entre aspas, o esquadrão, né, tipo, a dinâmica deles, então, isso é maneiro. Tom Taylor é que nem o nosso camarada aí de cast, o João, já falou no WhatsApp aqui, é um cara muito consistente, né, então, esse formato de texto que ele faz manda muito, né, e por mais que não difera muito dos outros textos que ele faz com Super Times ou das outras revistas solos dele lá, ainda assim, né, é uma jornada muito divertida. Também tem esse lance da minissérie que ela se encerrou talvez de forma um pouco mais prematura por causa também do Future State, né, que foi um outro movimento editorial da DC, mas ainda assim acho que o Tom Taylor ele conseguiu fazer um arco, né, apesar de esse Esquadrão Suicida ter nascido como uma mensal, né, ele funciona muito como uma minissérie mesmo, né, porque tem começo, meio e fim e tá tudo explicadinho, tá tudo, né, obviamente ele tem que deixar uma pulguinha atrás da orelha, então ele deixa umas pontas soltas que não são assim de extrema importância, né, pra você continuar os assuntos e tal, né, mais aquela parada em si, né, dá pra continuar a partir daqui, mas o importante tá lá, então isso é justo com quem está lendo e eu acho bem legal. E no mais aí a diversão que Esquadrão Suicida tem que ter, né? Tem que ter morte, tem que ter missão, tem que ter, né, plot twist, tem que ter o recordatório no final de capítulo, ó, no próximo capítulo literalmente alguém morre, então rolou tudo isso aí no Esquadrão Suicida, então e pra mim aqui, pelo menos essa minha opinião e nessa minha viajada até recente, né, que eu acabei caindo no hype e lendo um monte de coisa junto, né, eu acho que é talvez a fase aí que mais se destaca mesmo, apesar de não ter criado algumas coisas, mas ter aproveitado, né, conceitos já de várias outras fases aí, mas é o que melhor sabe pegar os elementinhos aqui de Lego, né, e juntar tudo aí numa grande obra aí, acho que é o mais fino que a gente tem dentro dos personagens, sim, e divertido demais.
Bacana, concordo em gênero, número e grau. Senhor Everton, quer dar uma consideração final aí sobre Esquadrão Suicida de Don Taylor? Não, não muito a acrescentar, não. O que o Rhodes falou é bem isso mesmo. É uma leitura bem gostosa de ter. Tipo, eu nunca tive um contato com o Esquadrão Suicida, só naquela fase da Clover com a Liga da Justiça e tal, que é bem ruinzinha. E pelo primeiro contato com eles, pra mim foi muito bom e vale a leitura. Vale muito a leitura. E Ricardo, quer acrescentar alguma coisa, senhor Ricardo? A única coisa que eu vou acrescentar é, vou ler, simplesmente isso. Boa. Sempre, né? Muito bom. Massa. Bruno Mael? Eu não tenho nada pra acrescentar, mas eu gostaria de fazer um exercício aqui de criatividade, porque a gente citou alguns nomes, o Tom Taylor é um nome que a gente fala bastante, tá? E eu fiquei pensando em nomes de escritores atuais, não pode ser repetido, não pode ser o Tom Taylor de novo, porque senão todo mundo também ia ficar falando Tom Taylor de novo, de escritores um pouco mais recentes, ou, né, assim, que tem chance de rolar, né, não adianta falar Alan Moore, né, mas escritores vocês gostariam de ver nesse título no futuro, assim, que poderia dar a visão dele, desse grupo. Um escritor para dar a visão sobre o Esquadrão Suicida ou sobre os Pra escrever, não, pra Revolucionários? escrever o Esquadrão Suicida futuramente. Cara, eu vou dar um nome aleatório, assim. Não aleatório, eu falei assim, queria ver. Só queria ver, entendeu? Eu queria ver a Tamaki. Só pra ver o que ia dar, tá ligado? Eu acho que eu queria ver o Bendis. Eu gosto do tom de humor que o Bendis dá e os Bendiagos sempre funcionam pra mim. Que ia ficar meio Vingadores Sombrios, né, só que com Esquadrão Suicida. Só que com bastante humor. Porque o título pede, né, essa dosagem de humor. Sim. Aí você fala, e o Bendis tá na DC, né? Eu acho que tá ali numa zona de conforto muito boa. Eu tô tão em overdose de Esquadrão Suicida que por enquanto eu não tô pensando em nada. Assim, mas eu gostaria de um cara assim que mexa bem com temas militares, assim, menos super e mais militar, assim, sabe? Ou seria Tom King. Eu pensei a mesma coisa. Pô, olha aí. Mas um pouquinho não ia virar uma terapia gigante também, não? Sad boy. Mas Esquadrão Suicida é cheio do sad boy. O pistoleiro vira e mexe, tá com desejo de morte e ia ser maneiro, hein? O Tom King saberia dar uma dose de humor, mas também às vezes não precisa, seria uma proposta diferente. É que sei lá, eu fico meio depressivo agora quando eu penso em Tom King. É que é sinal que ele tá fazendo um bom trabalho, né? É o Simone também, pô. É verdade. Até o Simone seria um bom nome. Delcione, é Já, verdade. já escreveu o Acho que eu queria Sexteto falar Secreto, isso, né? Já tá ali, já tá em casa. Tá um pezinho já, né? Já com os vilões, né? E se o Donny Cates saísse da DC e viesse pra Marvel escrever com o Esquadrão Suicida? Seria um massa velhão, hein? Tem um gibi, Ele ia matar um personagem por edição. antigo dele, no começo de carreira, que tem uma vibe meio parecida. Eu fiquei pensando, eu adorei que eu puxei a pergunta e eu não consegui pensar em ninguém, fora o que vocês já falaram. Se fosse o Donny Cage, ia ser o Esquadrão Suicida enfrentando o Darkseid, por exemplo. Ia ser tipo isso. Sei lá, ele, tá ele ligado? é pretencioso, né? Ele ia fazer um Esquadrão Suicida só com super personagens e esses super personagens iam morrer enfrentando uma entidade gigante, tá ligado? Ia ser tipo a missão a super missão suicida do Super Esquadrão Suicida, tá ligado? Ele ia fazer uma parada, depois na recomendação eu vou falar, mas tipo, tem uma fase aí que a Amanda Waller manda o Sanguinário, que tá no filme, pra recrutar vilões de outros multiversos, assim. Então, tipo, é o primeiro a escada do Donny Cates, né, se ele fizesse isso. Ele ia fazer tipo Esquadrão Suicida, né? Salvando, né, o universo, alguma merda assim. Ah, isso já seria Grant Morrison, mano. Morrison, inclusive, que já morreu numa missão do Esquadrão Suicida. Que tem a história que, na famosa história do Homem Animal, onde ele se coloca na história, depois o Strander colocou o escritor, que seria o Morrison, no Esquadrão Suicida. E aí tem uma edição que ele tentando escrever a história e escapar de alguém que vai matar ele e ele acaba morrendo. Então fiquei easter egg do Morrison, que já morreu como membro do Esquadrão. Mas é isso aí, então. Avançando, alguma recomendação a fazer com relação à leitura, para complementar essa experiência ao nosso caro ouvinte, menino Hodges? Tá, eu vou continuar a timeline então, tá, galera? Quem gosta de Esquadrão Suicida vai querer continuar lendo Esquadrão Suicida, né? Então, que nem esse V6 acaba por causa do Future State. Tem o Esquadrão Suicida do Future States que não tem nada a ver, a gente até comentou um pouquinho, tá no podcast aqui, HQ Corp Future State. Entenda aí, é o bloquinho do Esquadrão Suicida. Mas o mesmo autor lá que é o... É o mesmo roteirista da fase atual e eu gosto mais dele nesse Future State do que na fase atual. É divertido. Na fase atual, né? Que é o Rob Thompson. Ele continua, então a gente falou agora, né? Nesse programa da versão 6 da revista Esquadrão Suicida. E agora tá rolando, né? Atualmente a versão 7, né? Suicide Squad do Rob Thompson e de uma galerinha lá. E aí muda a equipe de novo, né? Porque o Justiceiro aparentemente continua morto. Quem que a gente tem na equipe? Pacificador. O Talon Garra, né? Do coisa. Tem uma vampira genérica. E quem que mais tem? Tem tipo uma pseudosita também, que é
Eu esqueci o nome dela lá. E tem o Superboy Connor Kent, que ninguém sabia o que fazer com ele. Botaram ele no Esquadrão Suicida aí por algum motivo aí que a gente tá. Tem 6 edições agora. Ele é um título que começa mais morninho assim. Mas, ó, pra quem quiser ler um negócio que não precisa de muito contexto, vão pra edição número 5, que é essa doideira. Que depois eles introduzem o Bloodsport, tentando caçar vilões pro Esquadrão Suicida da Waller no multiverso. Essa edição é divertida demais. Acho que talvez as grandes duas coisas desse run que eu gostei, assim, eu não tô gostando muito dele, mas eu gosto do Pacificador, e ele nesse meio. Eu acho que talvez até a questão do filme foi algo que lá na época o Tom Taylor falou, Tom Taylor, acaba aí, né, a gente dá um tempo sem encerrar, porque aí quando chegar o filme a gente quer fazer algo ali com o Pacificador e tal. E a questão do Bloodsport, do Sanguinário também, tipo, é legal ver o cinema meio que impulsionando ele a voltar pro quadrinho. E o personagem dele no filme é um personagem muito legal, e muito visualmente, estilisticamente maneiro, assim, né. E é legal ver esse personagem voltando pro quadrinho modificado e tal. E vamos ver, assim, eu não gosto do fizeram com o Superboy, mas dizem que vai ter uma explicação e tal, mais pra frente, e etc. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai sair no Brasil, talvez até em formato parecido com o que saiu esse formato do Esquadrão atual, né? Que tá saindo aqui, que fez até um certo sucessinho pelo que a gente vê na internet. E ainda tá em estoque, é legal lembrar, ainda tá em estoque, o volume 2 vem aí, então se você leu, às vezes já leu pelo que saiu lá fora, compra também, e até pra continuar saindo coisa da equipe também, né, motivar a lançar coisa, porque se ficar saindo só em quadrinho quando a gente tem filme, a gente vai ficar esperando 4 em 4 anos pra sair um gibi do Esquadrão Suicida. Isso é verdade. É isso aí. Alguém quer recomendar mais alguma coisa? Senhor Ricardo, senhor Everton? Então, se for pra recomendar, eu recomendo, sabe, indo de coração aberto, tem que ir de coração aberto também, pra ler a fase original, né, que é de 87, do Postant, né, tem essa fase original dele, e os 12 Condenados do filme. Vão assistir que é muito bom. Massa, né? A É isso essência aí, do eu negócio preciso ver esse filme. é maneiro. Senhor Everton, e sua recomendação? Eu recomendo também o Injustice 2, porque o Injustice 2 tem uma boa aparição do Esquadrão Suicida, que é como é uma equipe criativa também, que tem o Tom Taylor, tem o Bruno Redondo, e também tem um plot bem legal com o Ted Kord também, que é o Besouro Azul, que é bem legal, não vou dar spoiler que acontece, mas é muito boa. Ah, bacana. Bom, lembrando que Injustice, né, é o Esquadrão Suicida no mundo que o Superman é do mal, né? Então, Exato. Eu quero ficar com a mesma recomendação da Everett, porque eu gosto muito de Justice 2, eu gosto mais do que do 1. Porque o 1 eu acho que ainda tinha umas burocracias, assim, né? O Taylor tinha que mostrar como o teu personagem ficou mal, o teu personagem morreu. O 2 é só ele contando uma história entre o 1 e o 2, assim. Então ele toma umas liberdades, assim, ele faz umas coisas muito legais com o Esquadrão Suicida, com o Ra's al Ghul, com o Besouro Azul, não, os dois Besouros Azuis, no caso, mas enfim. Então eu vou repetir a minha recomendação do Everton, que na verdade é um grande Leon, Tom Taylor e Bruno Redondo, é isso, né? A revista Noturna vem aí, Superman do Tom Taylor vai vir aí, essas revistas que eles já fizeram juntos do Injustice, então é isso. Muito da Orc e do Crocodilo, velho. Muito da hora, né? Sim, muito bom. A Arlequina do Injustice é muito boa, né? Sempre. também, né, ela, tipo, né, de novo, né, o quarto pilar da DC. Vão ter que engolir a Arlequina, né, mas faz parte, cara, não... Essa Arlequina transformada, né, a Arlequina que eles chamam lá de emancipada, né, depois, é um personagem interessante mesmo, e divertido, né. Eu gosto da Arlequina quando eles tentam fazer a Arlequina menos Deadpool e mais Arlequina. Mais Arlequina, exato. Aí eu acho bacana também. Foi o que eu senti nesse quadrinho aqui. Vou aproveitar então que deu a primeira rodada, vou fazer overdose de Suicide Squad aqui, tá, galera? Eu até comentei em off-topic aqui. Tá saindo agora DC Black Label Suicide Squad do Brian Azzarello com o Alex Malev, cara, dupla que a gente já conhece há tempos aí. Basicamente é um esquadrão suicida fora da Terra normal, é um Westworld. Quem tá preso é o Jason Todd nesse universo. Amanda Waller vai recrutar o Jason Todd porque a missão é matar o Coringa. E aí tem uma equipe de Esquadrão Suicida bem um pouquinho diferente dos que a gente mais tá acostumado aqui. Só tem a Arlequina, o resto são outros vilões aí, um outro contexto aí. O texto é bem legal. E no final, cara, que nem a gente falou aqui de várias fases, timeline e tal. No final acontece de novo algum bom escritor, usando uma ótima história aí. Tipo, ele faz uma parada que nunca, pelo menos que eu lembrava, que nunca tinha acontecido no Esquadrão Suicida aqui. Pulem aqui, ó, galera. 5 segundos, tá? Quem quiser, multa aí 5 segundos aí, tira o fone, tá, galera? Vou falar o que acontece aí pra quem quiser escutar 5 segundos, tá? Então, acontece que o Coringa não é morto e ele consegue matar a Amanda Waller e pegar o controle das bombas da equipe. Esse é o final da primeira edição de 3. Então, olha a dinâmica que vai acontecer aí e tal. Pronto. E esse Esquadrão do Azzarello é um negócio que rumorizavam faz tempo, né? Na época de Heróis em Crise tinha gente falando que o Wally West ia pro Esquadrão Suicida, aí não aconteceu e tal, e agora o Azzarello veio. E vai ter também outro quadrinho que vai ser a Força Tarefa Z, que vai ser o Capuz Vermelho também e alguns outros vilões lutando contra zumbis.
Pegando um pouco da vibe. Massa, né? Massa. Isso aí, galera. Overdose de Esquadrão Suicida. Além do filme aí, que provavelmente vocês já estão ligados, tem duas animações maneiras aí. Assalto on Arkham, né? Que é o que continua no universo do Arkham Knight. E tem aquela animação insana, que é até um pouco desrespeitosa, mas é estranho. Que é o que acontece naquele universo DC compartilhado lá das animações, né? Que tem o Esquadrão Suicida atrás de um objeto místico. Aí aparece o Flash Reverso com a cabeça estourada do Flashpoint. É uma doideira, cara. É uma doideira também interessante. Ali é autoral. Ali é autoral mesmo. E maluco, assim, né? Missão, bandido, vilão. Enfim, recomendações. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos os meus companheiros de corporação pela essa participação incrível. Senhor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. O microfone é seu, onde as pessoas te encontram. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. Vocês me encontram lá na Torre de Vigilância. Não lembro se tem BR não, mas é Torre de Vigilância. É isso aí, o senhor Ricardo está lá presente no Torre de Vigilância. Vá lá conferir o trabalho dele, que é incrível, incrível. Senhor Rods, você também é alguém que está se multiplicando na internet. Onde as pessoas te encontram além do HQ Corp? Mais de um grupo, né? O meu segundo grupo aí, galera, é eu com eu mesmo aqui, Páginas e Porradas, minha Twitch focada em leitura coletiva de quadrinhos. Então a gente tem uma agendinha lá de quadrinhos, reúno lá com o chat, a gente lê junto, comenta junto. Enfim, um momentinho da hora, até troquei uma ideia com o pessoal de Esquadrão Suicida essa semana, justamente por isso, o hype é real. Então quem quiser, galera, twitch.tv no Unisrods ou nos @Páginas e Porradas. Segue lá, galera, valeu. É isso aí. Senhor Everton, tem algum lugar que as pessoas podem te procurar, além do HQ Corp? Eu, além do Corp, eu tô no Multiverso Geek também, fazendo umas tirinhas e participando lá. Qualquer coisa é só entrar em contato lá. Bacana. E Bruno Mael? Vocês podem me encontrar aqui mesmo, ou em redes sociais, falando de gibi, e é isso. Eu também. Mesmo rolê do Bruno Mael é o meu. E aí, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado desse programa, eu espero que você tenha gostado dessa viagem por Esquadrão Suicida. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, por ser essa pessoa paciente, por ser essa pessoa maravilhosa. Até o próximo final de semana, um forte abraço e tchau, tchau! Cada podcast pode ser o último, nunca se esqueça. Nunca se sabe. Bom.